Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos os advogados, estudantes aqui presentes. Convido aqueles que desejarem que abram suas câmeras para que nós possamos, nesse último dia de palestra, interagir melhor. Espero que todos estejam me ouvindo bem, que tenham gostado da trilha sonora, que para descontrair um pouquinho. Bom, a gente entra no nosso último dia de palestra. Quero, como de costume, apresentar as pessoas que estarão conosco esta noite, a começar sempre pela doutora Tailine, que é a nossa presidente da Escola Superior de Advocacia aqui de Pirassununga, que nos ajuda muito na realização dessa palestra e de outros cursos presenciais, a qual vocês, estudantes e advogados, sempre são comunicados para participar. Também contamos com a presença do Dr. Caio Henrique Azevedo, que é o nosso presidente da Comissão de Mídias Digitais, vem aqui também para contribuir um pouco durante essa palestra. E também a estrela aí da noite, doutora Fernanda Machado, que é a nossa presidente da Comissão Estadual de Startups e vem falar um pouquinho para a gente do que é preciso para começar a advogar nessa área, principalmente ela que tem uma experiência maior por estar lá na capital. Fernanda, quero nesse momento inicial vou passar a primeira palavra para a Tailine, depois para o Caio, na sequência para você, mas eu quero aqui registrar a todo mundo que aos poucos vocês vão conhecer no regimento interno da ordem e compete à vice-presidência do Estado nomear as presidentes de comissão. E aí, num jantar com o Dr. Ricardo Toledo, que palestrou para vocês na terça-feira, ele me pediu uma indicação de alguém para ocupar a presidência da startup. E eu disse, Ricardo, tem a pessoa certa. E aí eu indiquei a doutora Fernanda, que hoje nos representa muito bem, recentemente nos representou na Câmara dos Vereadores ou dos Deputados, não me lembro, Fer, você vai poder falar, se me permite te chamar de Fer também. E eu quero registrar aqui que eu tenho uma certeza absoluta que eu indiquei a pessoa certa para estar lá na comissão estadual, porque tem um feedback que você tem realizado um trabalho ímpar representando a seccional. Tá bom? Doutora Tailine? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente a presença. A semana passada foi uma semana muito produtiva. Tenho certeza que todos angariaram bastante conhecimento, né? A gente tentou trazer aí palestrantes realmente peritos no que palestraram. E hoje também não é diferente, como o Cazu já deu aí o feedback já da palestrante. E eu gostaria que a gente fizesse no mesmo sistema, né, que a gente ouvisse as palestras, tenho a opção de levantar a mão se tiver alguma pergunta e no final a gente faz um debate maior direcionado aos participantes. Obrigada e boa palestra. Caio, por gentileza. Boa noite, Cazu. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fernanda, nossa presidente da Comissão de Startups Estadual. Obrigado, Cazu, pela oportunidade de estar participando e espero que possa contribuir aí. Obrigado, Cazu. Fernanda, tá com você. Oi, gente. Primeiro, Cazu, muito obrigada. Eu não tenho nem como agradecer todos esses elogios. Eu acho que aqui é tão recíproco que a gente nem precisa ficar falando nada. Eu realmente fiquei muito, muito feliz com a indicação e tenho certeza que consegui crescer muito nesse tempo de OAB São Paulo, aprender muito com as pessoas que estão lá. A gente tem pessoas maravilhosas nessa gestão e realmente está sendo um desafio, mas um desafio que a gente está conseguindo fazer e com muito sucesso. Então, eu realmente estou muito feliz. Desde a indicação até o momento, eu só tenho realmente a agradecer pelas oportunidades. E boa noite a todos, Kailine, Caio e todo mundo que está participando. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre startups. O assunto que eu tanto amo, não canso de falar sobre isso. Acho que se me convidassem para falar todo dia sobre startup, eu falaria todos os dias sobre isso, porque é o que eu trabalho, é o que eu dou aula, é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, para mim, é sempre um prazer mesmo, assim, falar disso, participar de eventos do ecossistema, estar junto com profissionais, estudantes, enfim, instigando sempre esse mundo novo, né, que algumas pessoas
falam que é totalmente novo, outras falam que não é novo, é a mesma coisa que antes e só mudou o nome. Então, hoje eu vou conseguir explicar para vocês aqui um pouquinho de como que é advogar para essas empresas, qual a diferença, se são umas empresas, se não são empresas, alguns terminhos técnicos que a gente usa e, enfim, poder falar um pouco mais dos contratos, cláusulas, para vocês ficarem bem à vontade. Quando escutarem esses termos, quando estiverem, de repente, atuando ou se quiserem entrar nessa área de atuação, vou falar dos principais desafios, dos principais benefícios também. Hoje, como o Cazu falou, eu estou na presidência da Comissão de Startups da OAB São Paulo. Eu também sou diretora de operações da M2. E eu estou representando a OAB na Câmara Municipal, como o Cazu falou, no Fórum de Empreendedores. São 12 integrantes que temos e entre eles eu estou lá representando a ordem, então estou bem feliz também com isso para a gente poder lutar pelos direitos dos empreendedores e, enfim, a gente que lida com o direito empresarial e direito de startups, é muito importante que a gente esteja à frente dessas inovações e da criação de leis e acompanhando mesmo de perto como que está funcionando isso, porque a gente sabe que muitas vezes advogar para startup é um desafio, porque imagina, por exemplo, lá atrás, quando o Uber apareceu, a gente não tinha regulamentação, a gente não tem muitas regulamentações, né? Então, muitas vezes a gente se depara com inovações que a gente não tem regulamentações para ela, que não existem leis, porque se a gente for parar para pensar, quantas novidades, quantas inovações acabaram surgindo da tecnologia. E há 12 anos atrás, a gente não tinha nem o smartphone. E hoje a gente consegue estar aqui, eu estou aqui em São Paulo, cada um na casa de vocês, e a gente consegue estar aqui fazendo essa aula, trocando conhecimento, sendo que há 12 anos atrás a gente não tinha nem um smartphone para poder realmente fazer essa conexão de maneira fácil, ligação era super cara. Eu lembro quando a internet começou, a gente tinha que ficar esperando, ou ligava ou usava a internet, ficava esperando aquele discador, que era super chato, aquele barulho super lento. Então, vocês devem lembrar disso. E a tecnologia favoreceu essas novas criações, esses novos modelos de negócios. Então, para a gente começar, o que é, né? Assim, todo mundo fala startup, startup, startup. E aí eu já vi gente falando que startup é um novo tipo empresarial, e aí gente falando que... Gente, startup é o seguinte, startup é um grupo de pessoas que está num cenário de extrema incerteza. Então, assim, eles estão com uma ideia inovadora sobre alguma coisa, geralmente envolve tecnologia, não é obrigatório envolver tecnologia, eu também escuto isso por aí. É porque é o seguinte, quando a gente está falando de inovação, dificilmente a gente vai falar de inovação sem envolver tecnologia, mas pode acontecer. De qualquer forma, um time de pessoas num cenário de extrema incerteza que está tentando fazer e tentando validar uma ideia. E o que é tentando validar uma ideia? Validar uma ideia é basicamente você ver se o mercado quer comprar aquilo que você está oferecendo. Então, vamos pensar numa padaria, vamos pensar em alguns negócios que são um pouco mais tradicionais. Como que acontece? A pessoa tem uma ideia, a pessoa, ela faz aquilo, ela faz acontecer aquela ideia, então ela aluga o espaço, ela monta a loja, ela faz tudo que ela precisa para acontecer e inaugura para o público, e aí todo mundo conhece o negócio dela, e aí eu compro ou não. Partindo dessa premissa, esse grupo de pessoas, ele tem que validar a ideia. Por quê? Porque é um modelo diferente. Nesse modelo diferente, ele tem que ver primeiro se o público vai comprar dele. Então, ele não lança, o certo seria ele não lançar nada, enquanto ele não tiver certeza que o mercado quer comprar a solução para a dor que ele está oferecendo. Então, essas pessoas estão em busca desse market fit, de encontrar uma solução que satisfaça uma dor do mercado. E por que é outro ponto que tem muita diferença de empresas tradicionais? Porque essas soluções para essas dores, elas têm que ser escaláveis. E o que significa isso? Significa que eu tenho que conseguir escalar o meu negócio, escalar o meu produto ou serviço de uma maneira que eu consiga atingir muitas pessoas, sem necessariamente aumentar o meu custo para isso. Então, é lógico, gente, que se eu estou atingindo aqui, se eu estou fazendo um produto e um serviço que atinge essas 30 e poucas pessoas que estamos aqui hoje,
e eu quero atingir 10 mil pessoas, o meu custo, ele vai aumentar. Ele vai aumentar porque eu vou precisar de uma estrutura tecnológica melhor, ele vai aumentar porque eu vou precisar de mais pessoas para dar conta ali no fundo, né, do negócio, ali atrás das portas. Então, é normal, ele vai aumentar porque talvez eu tenha que utilizar um marketing maior, porém, ele não aumenta com a mesma proporção que um negócio aumentaria. Por exemplo, hoje, Uber, Airbnb, vamos pensar em algumas empresas. 99 foi nosso primeiro unicórnio. Para quem não sabe o que é unicórnio, daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos pensar nessas empresas. Essas empresas, para elas atenderem hoje, por exemplo, nós aqui, a gente pega o celular, a gente chama o Uber ou o táxi ou o que quer que seja, e elas vêm, elas conectam através da inteligência a alguém que está mais próximo de mim para vir buscar. Vocês acham que essa empresa, ela gasta muito mais para atender nós 30 que estamos aqui, para atender 1000 pessoas do que somente nós 30 que estamos aqui? Com o que ela vai gastar mais? Se a gente for parar para pensar, a gente precisa analisar o modelo de negócios por trás disso. E o modelo de negócios por trás disso é um software. Claro que tem as pessoas, tem a gestão do negócio, enfim, mas eles estão escalando uma tecnologia. E para eu escalar essa tecnologia, eu não preciso aumentar proporcionalmente o meu custo. Então, startup, basicamente, é esse grupo de pessoas que está tentando fazer um modelo de negócios escalável, repetível e que está num cenário de extrema incerteza. Isso é startup. Startup não é um tipo empresarial, startup não é um novo modelo de empresa. Ele não está, quando você vai fazer uma startup, quando a startup passou pelo período de validação, que ela realmente vai engatar para uma empresa, ela vai ser composta de uma das empresas e um dos regimes societários que a gente já tem no nosso código. Então, eu brinco, e na verdade não é nem... É uma realidade, assim, que startups são todos os direitos reunidos olhando para um tipo de modelo de negócio só. Por quê? Porque eu tenho o direito penal, eu tenho... vamos imaginar agora, então, uma coisinha em cada situação. Direito penal. Quando eu estou falando que o motorista do Uber atacou uma passageira, ou quando eu estou falando de alguma situação que envolve um crime ali com a empresa. Hoje, o Uber, ele não é mais uma startup, mas o modelo de negócios dele, ele continua, se a gente quiser chamar o Uber de uma startup, a gente pode, porque o modelo de negócios dele continua sendo o modelo de negócios de uma startup. Acontece que, geralmente, a gente mantém a nomenclatura startup enquanto a empresa ainda não se transformou em outro regime empresarial. Ou então, quando ela acabou de se transformar ali ainda, para a gente entender que aquele modelo de negócios que estamos falando é diferenciado. E a diferença dele acontece durante todo o ciclo de vida de uma startup. Para quem tem interesse em entender mais sobre startup e não sobre direito em startup só especificamente, é muito interessante a gente entender o universo todo, porque existem termos que, se a gente não entende, a gente não vai conseguir falar a mesma língua do nosso cliente. Existem termos financeiros, na verdade, o que mais pega aqui, tá? Mas existem termos de negócio, de business mesmo, que como a gente importou dos Estados Unidos, a maioria das pessoas usam esses termos em inglês ainda. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de um tipo de contrato que é muito comum em startups, que é o memorando de entendimento, geralmente eu falo o MOU. E aí as pessoas ficam, o que é MOU? MOU é uma abreviação, é a sigla em inglês desse contrato que chama Memorandum of Understanding. Então, MOU. E aí muitas pessoas ficam perdidas nesses termos e nessas conversas que envolvem mais um pouco do business em si, porque não entendem. Então, para quem quer entender mais o modelo de negócio, eu indico começar por um livro, que é o livro do Eric Rice, Lean Startup, que é a Startup Enxuta. É um livro padrão, um livro básico. Nele você vai aprender direito? Não, você não vai aprender nada de direito. Lá ele está para te explicar o que é a startup e como funciona esse ciclo de vida. Para você entender que, como advogado, se você for ou abrir uma startup ou prestar consultoria para o seu cliente, assistência jurídica para o seu cliente, você tem que acompanhar o modelo de negócios dele. E o modelo de negócios de uma startup é muito diferente do modelo de negócios de uma empresa tradicional, porque ele cresce muito mais rápido. E você tem que conseguir acompanhar isso. E para acompanhar isso, existem alguns caminhos que, se a gente parar para analisar, em outras empresas, em outras startups, a gente consegue ver o ciclo de vida e como que ela cresce. Então, a gente saber disso previamente e estarmos preparados para isso
faz com que tudo seja mais simples. Então, vou dar um exemplo para vocês de como funciona um ciclo de vida de startup, para vocês entenderem como é a roda, como gira a roda de um modelo empresarial desses, tá? Então, ela vai começar com uma ideia. Essa ideia é alguma inovação. Então, sobre inovação, vocês também vão... eu não vou entrar muito nesses detalhezinhos pequenininhos, senão a gente não vai conseguir falar aqui sobre o macro. Mas vocês vão ver que inovação, existem vários modelos de inovação. Vocês vão estudar sobre inovação incremental. Então, quando fala de inovação, é algo que mudou. Tem que ser alguma coisa totalmente nova? Não, não precisa ser uma coisa que não existe. Pode ser algo que já existe, mas que você inove na maneira daquilo funcionar e que aquilo funcione melhor. Então, isso também pode ser lançado para o mercado e também pode fazer uma empresa em cima disso, em cima dessa inovação que você conseguiu melhorar de algum jeito e transformar aquele serviço ou aquele produto que você colocou inovação em algo escalável e aí reproduzir o modelo do seu negócio. Mas, então ela tem essa ideia. Bom, tive uma ideia. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que testar essa ideia. Então, como eu falei para vocês lá no começo, eu não vou abrir o meu negócio, eu vou testar. E aí, nesse momento, é onde todo cliente, basicamente, comete o grande pecado. Por quê? O que nós fomos ensinados? Nós somos ensinados que abrir uma empresa, qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai abrir o seu CNPJ, certo? Errado. Startup, a gente não faz isso. Significa que a gente está agindo, que a empresa está agindo ilegalmente? Não, gente. Significa que durante um período de teste, você vai ter que ver medidas para a empresa, ou quer dizer, para aquela estrutura, aquela ideia se transformar em uma empresa e somente ter os gastos necessários com jurídicos em um momento que ela realmente estiver precisando de abrir isso. Por quê? CNPJ envolve custos, então a gente vai começar a ter obrigações mensais, com receita, não só por conta da empresa, quer dizer, por conta da empresa, mas não só com a junta comercial e também na receita da prefeitura, etc. Então, dependendo do seu negócio, você vai começar a ter custos mensais sem nem saber se o negócio vai para frente. E aí, o que a gente faz? A gente atua ali na maior legalidade que a gente consegue. Claro, nesse momento não vai ter um CNPJ, nesse momento a gente não vai conseguir vender por um CNPJ. Então, os tributos, se a gente for falar em questões tributárias, você tem que estruturar ali uma melhor forma disso acontecer e nesse momento acaba acontecendo de CPF ou o MEI de algum sócio ali. E não é que é ilegal, é porque a gente não vai abrir um CNPJ e ter custos antes da gente realmente ver se aquilo vende. E aí, o que acontece? Eles começam a validar. Como que faz validação? Existem 1 milhão de maneiras de fazer validação também. O que eu quero que vocês entendam hoje é que a partir de uma ideia, tem testes para ver se aquela ideia vende. E essa validação acontece de um monte de maneiras diferentes, mas basicamente conversando, indo para público, indo para a rua e vendo se o seu cliente compraria o seu negócio. Entrevistas, MVP. E aí, alguém, assim, eu não sei quantas pessoas aqui, o quão familiarizado com startup vocês estão. Mas, alguém já ouviu falar em MVP? Vocês sabem o que é MVP? MVP, gente, é o mínimo produto viável. E aí, de novo, para vocês não acharem que eu tô doida, eu estou falando MVP porque é a sigla que a gente usa do nome em inglês, tá? Então, em português ficaria MPV, mas, por favor, não façam isso, não usam isso, ninguém vai entender se vocês falarem isso. Então, MVP é o menor produto viável. E o que é esse menor produto viável? Ele é usado exatamente nesse momento de teste, de validação da ideia. Vamos supor que você tenha uma ideia de... já sei, vou falar de uma ideia que muita gente conhece, que foi do Easy Taxi. Não sei quantos de vocês aqui conhecem o caso do Easy Taxi, conhecem o Thales Gomes, que foi um dos founders. Ele testou da seguinte maneira, isso aqui é um caso real. Ele queria testar, na época não tinha Uber, não tinha nada disso, na época só tinha táxi, gente. E ele precisava testar se o modelo de negócios que ele ia pedir, que ele queria que funcionasse, que era pelo celular, ia realmente funcionar. Então, se as pessoas iam chamar táxis, se as pessoas iam chamar os motoristas por um celular, por uma chamada, etc e tal, sem ser esse contato direto, mas com uma intermediação. Ele precisava testar o quê? Ele precisava testar se as pessoas iriam usar um meio de locomoção que levasse do ponto A ao ponto B, pagando através de uma intermediação. E não diretamente, ligando para algum lugar e não diretamente para o taxista. O que ele fez? Como que ele ia testar isso? Ele ia comprar, por exemplo,
Aí quando eu falo menor produto viável, a pessoa fala, mas se ele queria então um táxi, então o menor produto viável dele era, sei lá, uma roda, ou coisas pequenas que começassem a transformar o produto dele em um produto que fosse transformar a ideia em algo concreto. Isso está totalmente equivocado. A ideia de produto viável, nesse caso, seria se, por exemplo, ele testasse com um skate, levando do ponto A ao ponto B. Por quê? Porque a ideia dele, o que ele queria transformar, não era, por exemplo, o objeto que estava levando, não era o carro. O que ele queria transformar e o que ele queria testar era essa ida do ponto A ao ponto B. Então, ele poderia começar com qualquer meio de locomoção para testar essa ideia e testar se as pessoas estariam aptas e dispostas a pagar por um serviço desse. E aí, se traduz um produto mínimo viável. Ou seja, você começa a testar o seu negócio com o menor recurso possível para ver se você vai conseguir cliente. Tem outras maneiras muito mais fáceis de você testar isso. Como? O meu negócio é um produto e eu consigo testar na internet. Você vai abrir um Wix da vida, você vai abrir algum site que faz, algum construtor de site aí que você paga super baratinho, ou se tem alguém na sua equipe que faz isso, ou na equipe do seu cliente, ele vai construir ali um site básico e você vai começar a testar a sua ideia, você vai começar a mandar formulário, você vai começar a tentar vender se você tiver um produto pronto já, ou se for um serviço. Para quê? Para você começar a juntar as métricas. Então, basicamente, na fase de validação, você tem que ter um produto mínimo viável para poder fazer os seus testes. Então, o MVP entra nessa parte. Depois do MVP, então, vamos lá, a gente teve a ideia, foi para validação, e na validação apresentei para vocês o MVP, que é super comum. Vocês vão escutar falar muito de MVP. E quando a pessoa falar, eu estou na fase de testes ou eu estou na fase de validação, significa que ela está fazendo exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Ela teve uma ideia e ela está testando a ideia. Isso acontece só em primeiras ideias? Não. Isso acontece em qualquer momento que ele possa pivotar. E aí entra outro termo que eu quero saber também se vocês já ouviram essa palavra, pivotar. Vamos supor que eu estou falando aqui com vocês e falo, gente, comecei um negócio, testei esse negócio aí durante 6 meses, testei, tentei, vi que não deu certo, pivotei. O que significa isso? Significa que eu mudei o meu modelo de negócios. Quando alguém pivota, é porque a gente tem uma frase em startup que a gente fala assim, os empreendedores falam, né? Porque como eu também tenho uma startup, eu acabo confundindo esse lugar de empreendedora e advogada de startups. Mas que a gente fala assim, vamos errar, mas vamos errar rápido. Porque a gente gasta menos dinheiro errando e tem mais tempo para poder consertar e acertar. Então, o objetivo da empresa é esse. Tem uma ideia, começou a testar aqui, vai mudando pouca coisa. Se tiver que mudar o modelo de negócios, você vai voltar e construir a ideia novamente. E quando eu falo em construir a ideia, é mexer em Business Model Canvas. É você pegar o Canvas, e inclusive, para quem não sabe o que é o Canvas, é um quadro estruturado onde a gente tem diversos setores para analisar um modelo de negócios. Então, eu coloco lá, eu tenho uma ideia, eu coloco tudo no Canvas, eu jogo tudo no Canvas. Tem lá parceiros, eu penso, quem pode ser meu parceiro aqui? Quem pode ser meu parceiro-chave? Então, num negócio de táxi, por exemplo, quem poderia ser meu parceiro-chave? Ou então, eu tenho uma Lotec, que é uma empresa de tecnologia para facilitar, para dar mais acessibilidade ao jurídico. Quem são as minhas peças-chave aqui? Então, você vai colocar lá parceiros, você vai colocar custo que você pode ter para desenvolver isso, e você vai mapear todo o seu negócio no Canvas. Ele já tem os quadradinhos lá para você pensar, e pensar muito bem sobre sua persona, ou seja, quem você quer atingir, o mercado que você quer atingir, e fazer toda aquela estrutura básica de empreendimento, que aí já seria outra aula, mas que eu falando aqui de Business Model Canvas, se vocês anotarem esse nome, vocês conseguem pesquisar isso na internet e entender qual é essa estrutura que eu estou falando para realmente montar um negócio. Mas aí, depois que você montou o negócio, você foi validar, e agora? Agora você vai para os dados, você vai para as métricas. É muito importante que você saiba analisar as métricas de uma startup. Por quê? E por que eu estou falando desse ciclo nesse momento? Eu não sou empreendedora, eu não preciso saber disso. Precisa, por quê? Quando eu terminar aqui o ciclo, eu vou colocar para vocês 5 situações que se encaixam em cada uma desses ciclos, como você, advogado, vai precisar orientar o seu cliente. E aí você vai entender por que você tem que saber não só de direito, mas também de todo o modelo de negócios da empresa. Se você não consegue identificar em qual
fase ele tá, você não consegue identificar os documentos necessários para aquela fase e conseguir prever também os próximos. Ou seja, eu estou nessa fase e eu tenho que ir para a fase B, eu estou na fase A, eu tenho que ir para a fase B. Se eu sei que na fase A o meu cliente está testando, a fase B não vai ser uma fase de investimentos de série A, por exemplo. A fase B não vai ser uma fase de captar investimento. Então, não preciso me preocupar com isso agora. Eu preciso estruturar mais a empresa para que, na hora de chegar à entrada de investimento, ela esteja realmente preparada. Então, aqui eu começo a fazer as análises. E eu analiso quanto eu estou ganhando por cliente. E aí vocês vão ver mais 1 milhão de termos. E aí não tem como eu falar todos os termos aqui, mas vocês vão começar a ver termos como CAC, que é custo de aquisição por cliente, que significa basicamente quanto você está gastando para conseguir adquirir um cliente. O que você está gastando tem que ser muito menor, claro, ou então pelo menos menor, para você conseguir começar a crescer, do que o cliente está te pagando. Então, para você ficar ali no positivo, certo? Beleza. Então, vai analisar CAC, vai analisar Lifetime Value, que é o quê? Quanto tempo cada cliente, quanto valor cada cliente gera na sua empresa, entre outras métricas. E aí a gente começa a analisar métricas do negócio e passa para outra fase, que é ajustes. Então, nessa, comecei ideia, validação, métricas, vou para os ajustes, que é a quarta fase de um ciclo de uma startup. Nos ajustes, eu mudo pequenas coisas. Então, voltando aqui, eu não estou pivotando, eu não estou mudando o modelo de negócios, eu estou ajustando. Se eu estou vendo que nas métricas alguma coisa não está funcionando, eu mudo uma coisinha ali, eu mudo outra coisinha aqui, eu tento tirar dinheiro de onde eu estou vendo que não está funcionando, ou colocar um pouco em outro lugar da empresa, mas eu faço ajustes para aquilo funcionar, tá? De acordo com feedbacks também. Feedback é muito, muito importante nesse momento. Saber receber feedback, o empreendedor saber receber o feedback também é essencial. O que mais vocês vão se deparar é empreendedores que não aceitam receber feedback porque estão com uma ideia incrustada na cabeça, e vai ser o seu papel ali para fazer o negócio dar certo também, se você já estiver atuando na empresa, fazer ele entender que nesse momento ele vai precisar realizar os ajustes necessários para o negócio seguir. Quando a gente trabalha com empreendedores e principalmente startups no início, quando elas ainda não estão numa atração, a roda ainda não está girando muito bem para elas, é muito difícil você falar para o empreendedor que a ideia dele é ruim. E vão chegar muitas empresas com ideias ruins para vocês. E você, como advogado, você não vai falar, sua ideia é uma merda, né? Desculpa o linguajar aqui, mas sua ideia é péssima, vai me dar dinheiro à toa. Mas é interessante que você pergunte para ele, olha, você já fez sua validação? Deixa eu ver sua validação. Porque senão, muitas vezes você acaba entrando num negócio que você nem precifica direito. Porque você precifica achando que aquele cliente vai ficar a um longo prazo com você e, sinceramente, o negócio dele não tem a menor chance de dar certo por métricas ou porque já existem muitos outros concorrentes e a barreira de entrada é muito grande. Então, é legal você conseguir analisar isso até para dar a sua precificação. Para pensar, esse cliente deve ficar quanto tempo aqui? Quais serão os trabalhos que eu tenho que fazer? Se é um cliente que você enxerga que é um cliente de longo prazo, a precificação fica muito mais fácil de você conseguir abaixar, de você conseguir dividir em mais vezes. Agora, um cliente que você acha, que você pelas métricas está vendo que ele não vai durar muito, como é que você vai dividir em 12 vezes um pacote para esse cliente? A chance dele não te pagar é muito alta. Então, até nisso você tem que pensar. E aí você vai cobrar de quem, né? Porque se a gente está falando de startups no começo, você vai cobrar de uma pessoa física e aí tem toda aquela burocracia, não tem, enfim, toda aquela coisa de execução que vocês sabem como funciona. Então, assim, esse é o ciclo de uma startup. E aí, aonde que a gente entra? Vamos lá. Qual que é o primeiro ciclo da ideia, beleza? Nesse momento, a gente não tem empresa. Nesse momento, a gente não tem contrato social. Se tiver, são outros 500, tá? Se tiver, porque a pessoa já foi apressada ali, achando que precisava abrir uma empresa e abriu um MEI qualquer, abriu uma limitada qualquer, colocou aquele contrato social super padrão que a própria junta desenvolve, elabora e colocou lá. Se for o primeiro caso, de não ter empresa, você vai ter que fazer um memorando de entendimento muito provavelmente, para regulamentar essas relações. Então, o memorando de entendimento, como eu falei para vocês,
é um pré-contrato, que funciona basicamente como um contrato social, mas não tem o poder vinculante do contrato social. Ou seja, ele não vai para registro na junta comercial, ele não vai para registro no cartório necessariamente. Se você quiser, pode reconhecer firme, etc e tal, mas ele não precisa. É um documento assinado entre as partes ali do projeto que tem o objetivo de concretizar uma sociedade futura. Todas as partes estão obrigadas a continuar com o projeto? Não. Porém, se alguma parte sair do projeto e der realmente prejudicar alguma outra por alguma atitude que fez, etc e tal, cabem normalmente as ações na parte civil, na parte penal, enfim, na parte que ela der realmente um prejuízo ou tiver feito algo em nome daquele projeto, tá? A gente costuma chamar, enquanto está no molde projeto, pode chamar de empresa? Pode chamar de empresa, mas inclusive, isso causa dúvida porque as pessoas acabam, às vezes, repetindo tanto isso por ser um formato de empresa e falam, um memorando de entendimento abre uma empresa. Gente, Deus me livre, não falem isso. O memorando de entendimento nunca vai ser um documento apto para abrir uma empresa. O documento apto para abrir uma empresa, em geral, é um contrato social, né? Tem outras empresas que existem outras regras, mas, em geral, é um contrato social. Beleza. Nessa fase, então, você vai ter um memorando de entendimento, talvez você tenha um NDA. E aí, o que é o NDA? E aqui, atenção, porque se vocês estão vendo essa aula, vocês nunca vão fazer isso na vida de vocês. NDA, gente, é o contrato de confidencialidade. E esse contrato de confidencialidade, as pessoas costumam errar muito e a gente identifica advogado iniciante de startup aí. É muito fácil identificar advogado iniciante. Por quê? Porque quando você aprende o que é NDA, você fala, meu Deus, eu tenho que dar isso aqui para o meu cliente, é a solução da vida dele, ninguém vai copiar a ideia dele, se alguém copiar a ideia dele, ele vai poder pegar uma multa aqui milionária e a gente vai arrasar. Não é assim que funciona. O NDA, ele serve realmente a um contrato, que pode ser ou através de um contrato ou uma cláusula em algum outro contrato, e ele serve para manter confidencial as informações ali. De novo, NDA vem de Non-Disclosure Agreement, que é do inglês, em português é contrato de confidencialidade, tá? Mas vocês vão ouvir a maioria das vezes como NDA. Então, NDA. E aí, o que acontece? O advogado descobre esse contrato. E aí, ele vira para todos os clientes que ele tem. Você já tem seu NDA? Vamos fazer seu NDA. Você não está protegido. Você tem que falar, você tem que ter seu NDA. Como é que você apresentou sua ideia sem seu NDA? Você é louco. E aí, o empreendedor vai para campo. E aí, se ele for novato, ele também não vai saber que o NDA não é para ser usado assim. E aí, ele vai para campo e aí, na primeira reunião que ele vai apresentar o negócio, ele fala, mas antes de eu apresentar, será que você tem como assinar o nosso NDA? E aí, se você estiver conversando com o investidor, a chance dele mandar você embora sem nem te ouvir é muito, muito, muito alta. Por quê? Gente, vamos pensar numa coisa. Uma ideia, vocês têm que ter na cabeça que uma ideia, ela não vale nada. Uma ideia sem execução não vale nada. Então, eu posso ter a melhor ideia do mundo aqui. O empreendedor pode chegar falando que não existe nada parecido disso no mercado. Isso é uma coisa revolucionária. Enquanto aquilo ali não estiver gerando dinheiro, ela não vale nada. Nada, 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 nada. Alguém ouvir aquilo não vai fazer com que a execução daquilo seja fácil. Ou seja, se o empreendedor, se o cliente chega para você, e muitas vezes vão chegar, principalmente se você começar a atuar com startup, começar a se posicionar, ganhar autoridade nessa área, vai chegar um monte de startup querendo trocar equity. Então, querendo falar assim, você advoga para mim e eu te dou tantos por cento da minha empresa. E vai tentar te convencer que é uma ideia maravilhosa. Isso acontece? Isso é possível? Sim, é possível. A gente pode fazer isso legalmente. A gente consegue fazer um contrato que envolva isso. Porém, a gente tem que levar em consideração que hoje 70% das startups não vão para frente. E aí você tem que conseguir analisar o seu risco muito bem. Porque se ela falha, você ficou sem o pagamento dos seus serviços jurídicos, acreditando no sucesso daquela empresa. Então, antes de aceitar, as pessoas falam, posso fazer isso para começar a advogar, para começar a tentar pegar, mesmo que seja experiência? Pode, gente, mas assim, vamos lembrar que entrar numa empresa tem todas as obrigações societárias de entrar numa empresa, então tem que ser analisado o contrato direito que você vai fazer com essa pessoa, você tem que estar muito ligado ao negócio, não adianta você cuidar só do jurídico, você tem que entender o negócio se você está entrando como sócio. Então, via de regra, essa não é a opção mais adequada. Trabalhar de graça nem pensar, não recomendo nunca, nunca, nem para startup de começo, nem consultoria, nem nada, não existe isso no vocabulário.
é caro para aprender, tem pouco, assim, eu considero que ainda existem poucos conteúdos realmente bons em português, então provavelmente você vai ter que gastar bastante dinheiro fazendo alguns cursos fora, fazendo alguns cursos de outros lugares. E começar não cobrando, não só começar, mas não cobrar uma consultoria. Se você fizer isso no começo, a chance de você conseguir uma autoridade e realmente ser reconhecido na área é muito, não é que é baixa, mas é que ela pode demorar muito mais. Porque se um dia você atender uma pessoa não cobrando, e aí semana que vem você acha que você pode cobrar R$ 500 a hora da consultoria, isso não vai acontecer muito bem. As pessoas não vão receber muito bem, principalmente se você está falando de pessoas que já sabiam que você estava fazendo gratuitamente. Então, só lembrando aqui, porque é uma prática comum, a gente vê isso acontecendo, mas não é bacana, tá? Você vê muito advogado perdendo valor fazendo essas coisas, esses erros básicos. E isso é bom, claro, não é bom fazer isso em nenhuma área, gente, mas eu estou ressaltando em startups, porque geralmente startups de começo, elas vão te propor isso. É muito comum escutar isso de startups e de sócios, e até de pessoas que te chamam para uma conversa, ficam 2 horas contando a ideia dela e no final querem que você entre de sócio. Isso também acontece muito e você vai começar a aprender a filtrar isso com o tempo. Às vezes você vai, antes de entrar numa call, você vai começar a falar, mas vamos adiantar aqui um pouco o negócio, porque realmente empreender é lindo, empreender é maravilhoso, mas existem pessoas que não entendem muito bem aonde termina ali a fase dos sonhos, da ideação e onde começa a execução e a gente pode de fato entrar. Então, apenas para complementar também, a advocacia pro bono, que é essa gratuita, também é regulamentada pelo Código de Ética. E se você fizer de graça mesmo, sem se atentar às regras do nosso estatuto, você ainda responde um Código de Ética na subseção que é escrito. E lembrando que no primeiro ano de advocacia, você não pode ter condenações sob pena de perder o seu inscrição na ordem. Boa, Cazu. Exato, gente. Então, assim, além de ser uma prática que você corre risco até de perder a sua carteira, é uma prática que, infelizmente, a gente vê muitas startups propondo pela falta de recursos no começo. E aí vem com aquelas histórias de que você vai ganhar rios de dinheiro. Como é mais comum nessa área a gente receber esse tipo de proposta, já fico o alerta aí para vocês. Não caiam nesse erro de ficar 2 horas escutando uma ideia e depois ter que dar consultoria de graça. Bom, vamos lá, outro ponto. Então aqui, o NDA, quando eu vou usar ele da maneira certa, sem parecer principiante? Gente, a gente vai usar ele da maneira certa quando? Primeiro, a startup já tiver tração. O que isso significa? A roda está girando, ela está fazendo dinheiro. Tendo tração, você vai analisar se as informações que ele vai passar naquela reunião são realmente informações que impactem o modelo de negócios a ponto de o negócio se tornar inviável se forem repassadas. Então, se eu estou te falando uma ideia, se eu estou te falando uma coisinha aqui que eu vou implementar e que whatever, que não vai fazer diferença nenhuma se outra pessoa ficar sabendo ou que não vai diretamente impactar o meu negócio, porque assim, executar, qualquer um pode executar isso que você está falando. Se você estiver falando alguma coisa também que for realmente incrível, você já pode ter feito algumas outras coisas com aquilo, como patenteado, se for passível de patente, né, ou registrado o software, enfim. Mas tem que ser, o que você tem que levar em consideração é que tem que ser uma coisa realmente intrínseca do negócio, tem que ser algo que vá trazer uma perda muito grande e não algo só que o empresário ache que vale alguma coisa. Se não tem dinheiro no negócio, se não tem dinheiro para poder justificar que aquela ação, que aquele comentário que você está fazendo, que aquelas informações que você está soltando podem prejudicar o faturamento da empresa, não existe NDA, gente, principalmente com o investidor. Você pode tentar usar ali com um desenvolvedor, de repente, que você não conhece muito bem e quer abrir um pouco mais o modelo de negócios, mas com o investidor, por favor, não cometam o erro de, na primeira reunião com o investidor, você querer mostrar um NDA, a não ser que você já tenha tido reunião ou e aí está numa reunião mais aprofundada do negócio, ou que especificamente você vá tratar de assuntos que possam inviabilizar o negócio do seu cliente. Senão, além de você parecer um advogado iniciante, você também vai colocar o seu cliente numa situação super chata. Eu já presenciei situações de investidor falar para ir embora, então não recomendo, tá?
não é legal. Você pode perder o cliente, é uma situação super constrangedora. Bom, vamos lá. Então, esses 2 contratos ali são os que vocês mais vão escutar de começo. E quando vocês verem uma situação dessa, a pessoa falando que está com uma ideia, etc., você já sabe qual contrato sugerir para ela. Memorando de entendimento, e sempre é bom, depois de um pouco mais desenvolvido o negócio, ter um contrato de confidencialidade. Bom, vamos lá. E aí, na fase que você está validando, o que é importante? Na fase de validação, gente, pode ser que você comece sim a gerar dinheiro. Então, nessa fase, é mais comum que você realmente use o contrato de confidencialidade e talvez alguns outros contratos com fornecedores. Quais são as diferenças aqui? Quais são os pontos que a gente deve identificar? Bom, uma empresa tradicional, ela geralmente tem toda uma previsão de gastos e provisiona os valores para o mês seguinte ou para o outro mês. Uma startup, ela não tem essa previsão e nem como provisionar o dinheiro, principalmente pelo fato dela ser não ser nem uma empresa ainda, né, no começo ali, e dela poder mudar de negócio muito rápido. Então, imagina, eu coloco uma startup que vai atuar em um ramo e aí depois de 2 semanas eu já testei e vi que com os testes que eu fiz não tem condições para esse ramo. Eu tenho que ir lá na junta comercial trocar o KNAI, porque está associado à atividade que aquela startup está elaborando. E aí demora na junta comercial, é uma taxa que eu tenho que pagar a mais. Então, para isso não acontecer, você mantém durante o memorando até o momento de abrir e depois da validação. Então, na validação ali, talvez você precise de alguns contratos com fornecedores, contratos esses que devem ser muito bem adequados, geralmente para não ter multas altas em caso de desistência. Claro, gente, a gente tem que prever todas as questões legais ali de um contrato, mas é interessante que você converse com os fornecedores nesse momento, que você está em uma fase de teste. Então, por exemplo, pode ser que você esteja fazendo um contrato que, para ficar mais barato, você tenha que fechar um plano anual. E aí você conversa, você fala para o seu cliente conversar para fechar um plano trimestral, semestral, porque por mais que o valor possa subir um pouco naquele momento, talvez no final o seu cliente gaste muito menos dinheiro, tendo que cancelar e pagar uma multa muito grande por esses contratos. Então, nessa fase, é bom que você esteja ali coladinho com o seu cliente para ele não fazer nenhuma besteira e fazer um contrato de longo prazo, porque nada aqui é garantido. Passou a validação, passou as análises, bom, vamos abrir a empresa, você vai trabalhar com contrato social, provavelmente. Você pode estar no momento de abrir uma empresa, uma sociedade anônima e ter um estatuto? Pode. Mas, assim, vamos ser realistas, se não é o que acontece no começo, quando a gente começa a advogar para startups. Não é uma sociedade anônima que a gente vai pegar. A gente vai começar ali com empresas que vão ser constituídas através de limitada, em sua grande maioria. Não é regra, claro, depende do modelo de negócios, mas eu falo assim com certeza, muito mais de metade das empresas das startups que vão se tornar empresa, elas acabam se tornando uma limitada. E aí, porque a gente realmente entraria em muitos pontos de diferenças societárias, mas, basicamente, uma empresa limitada tem a segurança ali dos bens da empresa e dos sócios, enquanto não acontece a despersonificação da personalidade jurídica, que é quando os bens se houver a despersonalização da personalidade jurídica, os bens dos sócios também podem ser atingidos. Então, mas isso é difícil, isso tem que comprovar realmente que houve uma fraude no negócio, então só a empresa ali fica respondendo, e nesse momento pode ser a empresa mais adequada para você começar a girar o seu negócio numa forma agora totalmente legal, através de um CNPJ. Não que a outra não fosse legal, mas o tributo que você estava pagando, por exemplo, era muito mais alto do que agora a empresa vai pagar quando tiver uma PJ constituída. Então, tudo muda. Você vai ter que fazer análise de novo com os contratos de fornecedor, com o contrato com o fornecedor. Se for um aplicativo, você vai ter que ver os contratos com os usuários, termos de uso, política de privacidade. Esses 2, então, super importantes, porque a gente sabe que a LGPD está aí, entrando em vigência ou não em agosto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige isso. Não só a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, ele já exigia. Então, se for uma startup de site, de software, de aplicativo, termos de uso e política de privacidade é uma coisa que você precisa ter, inclusive desde a fase de validação, porque você está coletando dados. E aí não interessa se é CNPJ, se é CPF, não interessa quem está coletando os dados, tem que ter, se estiver tendo qualquer coleta de dado, tem que ter os 2 documentos informando ao usuário quais dados, a finalidade dos dados, e se estão sendo compartilhados esses dados,
como que esses dados são excluídos e por qual maneira você pode pedir a edição ou exclusão de todos esses dados. Então, isso é uma parte aqui que já envolve mais proteção de dados, mas você, como advogado, para fazer uns termos de uso e política de privacidade, tem que saber que você precisará informar em qualquer circunstância essas informações para o usuário. Gente, estou falando rápido, né? Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, e saindo então dessa parte, fiz uma empresa, fiz o contrato social, fiz análise de todos os contratos existentes da empresa. Nesse momento, eu já preciso de um contrato de confidencialidade, porque agora, provavelmente, a gente está pensando em investimentos. E por que eu falo isso? Porque investimentos em startups é um assunto bem bacana, porque a gente trabalha com séries de investimentos. E por quê? Vocês conhecem o termo valuation? Eu tô vendo a carinha de alguns aqui, então quem eu tô vendo me responde, por favor. Ó, valuation, gente, é o valor que aquela startup tem de mercado. Então, bem facinho aí de poder lembrar. Como a gente calcula o valuation? Existem várias maneiras de calcular o valuation. E você vai aprender estudando sobre startups, estudando direito sobre startups, que você pode calcular com uma média no mercado de crescimento para poder ver projeções futuras. Você pode calcular de acordo com a área que você trabalha, existem uns índices para você multiplicar. Então, se for com tecnologia, você vai multiplicar para tanto. Se for uma startup de educação, de uma fintech, etc e tal, existem uns índices. Mas a realidade é que o quanto vale uma startup é muito baseado nos ativos que ela tem. Então, por exemplo, se uma startup construiu uma tecnologia foda, que consegue escalar e consegue até ser revendida ou que tem uma chance de ser comprada por uma big company, que isso acontece muito, empresas maiores vêm empresas menores, falam, opa, tô gostando disso aqui, vou lá e te compro, porque eu já sou enorme mesmo, posso te pagar, então isso acontece muito. Então, nesse momento aí de crescimento, alguns investidores olham para as startups e falam, cara, isso vai conseguir escalar, isso tem um potencial bom. E por que que eles gostam? É um investimento de risco? Sim, é um investimento de risco, mas é um investimento que o retorno é muito bom. Se você for parar para analisar, depois tem imensas... você consegue encontrar muito material disso em específico, de quanto valiam as startups, de quanto investidores aportaram no começo da Uber, no começo do Airbnb, no começo, enfim, de várias startups grandes e quanto eles tinham ali após 2, 3, 4 anos. A gente não demora muito tempo para falar que eles passaram de 4 vezes o valor investido. E a gente costuma usar essa métrica aí para ser uma métrica boa, tá? Os investidores, quando eles entram em startup, eles esperam ter de 3 a 4 vezes, pelo menos, do valor que eles investiram. Além disso, o ciclo de vida de uma startup ele é muito rápido. Então, toda aquela roda que eu falei para vocês, ela tem que estar girando em funcionamento, com tração, em aproximadamente 2 anos. Quer dizer que passou de 2 anos não vai funcionar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que se passou de 2 anos, você tem que pegar, parar a sua startup, olhar seu modelo de negócios e ver por que ela ainda não está crescendo e escalando. Se for por tecnologia, foco em tecnologia, porque geralmente é isso que atrasa o desenvolvimento da parte tecnológica. Nunca deixe ser um gatilho do jurídico. Isso é muito importante, porque existem muitos pontos dentro de uma startup que precisam ser trabalhados. Se o jurídico for um gatilho para ela não vai continuar com você. Porque startup é rápida, você precisa entregar, você precisa fazer o seu modelo de negócios também, como advogado, de um jeito que entregue valor e agilidade. Então, você precisa equilibrar esse meio termo. Não adianta o seu cliente uma reunião precisando de um contrato de confidencialidade para amanhã e você só conseguir entregar em uma semana. Contrato de confidencialidade tem que estar na mão, tem que ser uma coisa rápida. De preferência, tentem automatizar um contrato de confidencialidade, porque é uma coisa que você muda multa e pouquíssimas informações. Então, é uma coisa que você consegue fazer de uma maneira mais rápida. E aí, voltando para o ciclo, para nossa atuação dentro do ciclo, a gente começa a basicamente manter a adequação dos contratos, manter novas contratações, manter atualizações de termos de uso de política de privacidade, manter atualizações com possíveis parcerias que a startup faça, e aí o momento de investimento.
Momento de investimento, como eu falei, etapas de investimento. Eu vou citar aqui para vocês, deixa eu ver que horas são. Vou falar um pouco disso. Vou citar aqui para vocês alguns tipos de investimento de startups, porque eu já estou falando de muitos termos e alguns contratos, então também vou falar do investimento para vocês estarem habituados, se escutarem qualquer termo em qualquer um dos ciclos de vida aí, não ficarem totalmente perdidos. Para começar, a gente tem bootstrapping. Bootstrapping significa aquele investimento inicial. Quando eu estou montando um negócio, quando o seu cliente está montando um negócio, e ele está ali com aquele investimento do bolso dele, do bolso dos sócios, ou no máximo ali um investimento que a gente chama de family and friends, que é um investimento de família e amigos. Então, é aquele investimento que ali eu peço emprestado e eu não estou trocando cotas por isso. No máximo, eu estou falando, olha, quando estiver pronto, a gente testa desse jeito, ou eu te dou um acesso. São pessoas que estão investindo no meu negócio porque elas querem. Sendo assim, elas acreditam. É claro que elas esperam um reconhecimento ali, mas são famílias, amigos e os próprios investidores. Então, essa fase a gente chama de bootstrapping. Depois dessa fase, a gente tem o investidor anjo, que aí é o que todo mundo costuma conhecer por causa dos programas de televisão que a gente tem. Inclusive, um lugar muito bacana para entender sobre investimento anjo e sobre termos que eles usam, sobre as métricas que eu falei que eles analisam quando vão investir, é o programa Shark Tank, que vocês encontram no YouTube aí, muitos episódios do Shark Tank. Claro, a gente tem que pensar que a gente está falando de um programa de televisão e apesar de tudo lá ser verídico, existem muitas outras coisas ali por trás que acabam não saindo conforme o combinado ali na hora. Ali na hora eles fazem um pitch, a gente vê 20 minutos, mas o pitch é muito maior, o pitch dura mais de 1 hora. Eles ficam analisando e perguntando coisas para o investidor, para o empresário, e vocês vão ver essas métricas que eles costumam analisar e esses termos que eu falei de CAC, de LTV, que é Lifetime Value, enfim, vários outros termos, lá nesse momento, porque é nesse momento que essas métricas mais importam. E é por isso que antes você já tem que ter auxiliado o seu cliente a ter todo um ciclo realmente fechadinho para conseguir mostrar essas métricas. Bom, mostrando essas métricas, você vai pedir um percentual, ou o seu cliente vai pedir um percentual por cotas da empresa. Só que o investimento anjo, ele funciona de um jeito diferente. Ele não é um dinheiro por dinheiro. Ele é um dinheiro que a gente chama de smart money. E esse smart money significa dinheiro inteligente. Todas as vezes que você escutar que o investimento é um smart money, ele está vindo de um investidor anjo. Por quê? Porque junta dinheiro com inteligência. E essa inteligência significa que ele pode te apresentar, que ele vai usar a inteligência dele, os contatos dele, o networking dele, em basicamente os negócios, em todos a rede de contatos dele para te inserir ou para ser seu mentor ou para te guiar, enfim. Ele realmente entra no negócio. Ele não dá só o dinheiro, ele tem que dar o dinheiro e também ficar preocupado com aquele smart, aquela inteligência que ele vai precisar se dispor a dar para startup. Um ponto aqui bom e importante vocês saberem. O investimento, ele não necessariamente acontece. Bootstrapping, investimento anjo e Series A, que eu vou falar agora da série A. Ele pode acontecer em bootstrapping, investimento anjo. Ele pode acontecer e não ter entrado no bootstrapping e você ter conseguido um investidor anjo aí apenas como ideia. Ou seu cliente ter conseguido. Isso acontece? Pode acontecer, mas primeiro, não estamos falando de investidores que são mais sérios. Investidores mais sérios, eles vão querer analisar métricas, eles não vão investir em ideias. A não ser que seja um valor muito pequeno e que ele entre ali como um conhecido, como realmente uma fase ali no bootstrapping. Não estamos falando de valores, por exemplo, que é o que a gente vê acima de 50 mil reais, 100, 200 mil reais para um investimento em percentual. Então, para chegar nessa fase, o seu cliente ele já tem que estar com todos os contratos ali, com toda a roda girando, beleza? Bom, passando desse investimento anjo, a gente entra ali nos investimentos de série. E aí você já deve ter escutado em falar série A, série B e série C. E aí, série A, quanto maior a série, quanto mais longe do A tiver do alfabeto, mais dinheiro você está captando. Significa basicamente que na série A você vai pegar um dinheiro ali, você vai justificar
você tem que analisar junto com o empreendedor o porquê que você vai usar aquele dinheiro, por que ele vai usar aquele dinheiro, e você vai justificar isso através do seu valuation, através das necessidades que a sua empresa tem e colocar em métricas para tentar também ver quanto você vai conseguir crescer desse valor que está sendo investido. E aí você vai crescendo. Então, você tem uma série A com valuation X. O interessante é que você não suba tanto assim o seu valuation e chegue a um valor desproporcional, porque se você deixa o seu cliente fazer isso, se em um momento inicial ele se empolga e fala, cara, minha empresa está valendo R$1 milhão e ela está valendo 100 mil, quando chegar na próxima rodada e ele não conseguir comprovar que ele realmente estava com aquele valuation, o valuation dele pode cair. E aí, o que vai acontecer? Uma depreciação da empresa sem nem mesmo ter tido uma depreciação. Pode ser que os números tenham aumentado, mas se você colocou um valuation absurdo na primeira rodada, você se empolgou. Isso acontece com muitos empreendedores. Você se empolgou, seu cliente se empolgou, ele foi lá e fechou a empresa com um valuation de 1 milhão e na próxima rodada ele não consegue comprovar isso, ele perdeu dinheiro, ele perdeu o valuation, ele está sendo considerado no mercado uma empresa que está em declínio. Então, você como advogado, é bom que você entenda isso para poder também orientar o seu cliente. Nesse momento, eu brinco que advogado de startup é quase uma bola de cristal, assim. Você tem que ajudar ele mesmo, você tem que pegar na mão, às vezes, e falar, faz isso, porque às vezes eles têm uma ideia maravilhosa, uma gestão maravilhosa, mas se eles não têm realmente uma pessoa apta a direcionar eles, não só pelo contrato, mas como fazer esses contratos e direcionar no caminho certo, do momento certo para fazer esses contratos, ele pode realmente ter um negócio falido e você pode ter uma culpa nisso, assim, por ter realmente indicado de repente errado ou não ter conseguido identificar o melhor contrato no momento e acabar fazendo o contrato com um valuation ali estimado muito alto. Bom, e aí a gente segue assim pelas séries. Eu queria falar aqui agora de dois tipos contratuais, para também não encher muito o saco de vocês. O primeiro é sobre o mútuo conversível. O que é esse mútuo conversível? O primeiro é sobre o mútuo conversível e o segundo sobre vesting. Vou falar desses dois por quê? Porque outros são mais simples. Então, já que são mais simples, quando vocês forem estudar mais sobre o tema, vocês vão conseguir absorver talvez de uma maneira melhor, e esses dois são um pouquinho mais complexos. Então, tem debate sobre eles, então escolhi eles dois para trazer hoje aqui. O mútuo conversível, a gente usa geralmente ele para contrato de investimento. Mútuo conversível, gente, é um contrato de empréstimo, né? Só que quando a gente coloca um contrato de mútuo, é um contrato de empréstimo. Quando a gente coloca esse mútuo conversível, significa que eu estou dando a opção para o investidor, quando chegar no final daquele tempo que o seu cliente teria que pagar ele, se ele não pagar ou se ele preferir, converter em cotas sociais. Então, em cotas da sociedade. Isso tem que ser previsto no momento que você está fazendo o contrato. Isso não pode ser previsto no final. Eu já vi contrato de mútuo conversível que falava que seria definido o valor da troca das cotas ao final. E isso é totalmente absurdo para o seu cliente, porque ele vai ficar nas mãos do investidor. Vai chegar lá no final, o investidor vai falar, e aí, não tem dinheiro para me pagar, então eu quero os 80% da empresa. E aí, enfim, vai entrar numa briga judicial que provavelmente, talvez a gente consiga comprovar que é um valor absurdo, mas vai ter que entrar numa briga judicial e aí até a gente comprovar que o mais um não é igual a dois, gente, é um negócio feio. Então, mútuo conversível é um contrato que eu faço geralmente com investidores, eles me emprestam o dinheiro e eu coloco um tempo para pagar esse dinheiro de volta. Não pagou? Transformou em cota social, beleza? Esse é um contrato de mútuo conversível. Fernanda, mas eu vi que a gente tem a lei do investidor anjo. Infelizmente, a lei do investidor anjo, ela não se aplica para o nosso mercado. A lei do investidor anjo, ela veio como uma tentativa de regulamentar uma situação legal, uma situação boa, mas que funciona muito melhor no mútuo conversível e totalmente legal dessa maneira de ser feita. É um empréstimo entre uma pessoa física, geralmente é um investidor anjo, geralmente é uma pessoa física, diferente das séries, que geralmente a gente entra em venture capital, que então são vários investidores juntos, aportando aquela quantia em uma empresa. Investidor anjo, geralmente, é uma pessoa física aportando naquela empresa. Então,
Nossa, até me perdi aqui. Então, a gente estava da pessoa física que faz o contrato de mútuo conversível. Porque, rapidamente, aqui, o contrato de investimento anjo não é um contrato que funciona na prática. O contrato de investimento anjo, ele prevê o seguinte: o investidor, ele tem que entrar com o valor e ele só pode sair com o valor ajustado e corrigido monetariamente. Ou seja, não faz o menor sentido para um investimento de risco uma pessoa entrar e sair com dinheiro corrigido só. Ele quer entrar porque ele quer que a empresa se valorize em cima do aporte dele, daquelas cotas sociais, ele possa converter em cotas e mais para frente fazer o exit dele. O exit, quando vocês escutarem falar em investimento e falar em exit, é a saída do investidor, é o momento que todo investidor espera. É o momento que o investidor entra na empresa para fazer o equity, porque é quando ele vai transformar aquelas cotas que provavelmente, se o negócio deu certo, triplicou, quadriplicou de valor e agora vale muito mais para ele poder vender. Então é um processo totalmente lícito, um processo totalmente legal, todo regulamentado por contrato, mas que hoje a realidade é que a gente usa o contrato de mútuo conversível e não o da lei do investimento anjo, porque entre outras coisas, eu acabei de falar uma para vocês. A outra é que ele tem que entrar e sair com no máximo 7 anos e realmente você está obrigando, o investidor está entrando, mesmo se ele quiser continuar, ele tem que sair com 7 anos. Então, quer dizer que se eu estou operando há 7 anos, estou em crescimento e quero continuar na empresa como investidora, eu não posso, eu tenho que sair. E ainda tenho que sair com o valor corrigido do valor que eu entreguei há 7 anos atrás. Ou seja, eu fiquei 7 anos com o dinheiro parado basicamente na poupança para ele ser corrigido e atualizado monetariamente. Ou seja, não tem nada de investimento. Então, por um desses motivos, a lei do investidor anjo não pegou, não. E o último contrato que eu quero falar para vocês é o contrato de vesting. E esse contrato ele é muito interessante, por quê? Porque quando você escuta falar nesse contrato de vesting, a primeira reação que você tem é: não existe esse contrato no Brasil, porque muita gente fala isso e virou uma polêmica em cima do contrato de vesting. Acontece, gente, que o contrato de vesting, ele existe aqui. Só que algumas pessoas não se dão o trabalho de procurar qual que é o contrato do Brasil. Aqui é o contrato de opção de compra de participação societária. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente chama de vesting. O que a gente fez? A gente usa o nosso contrato de opção de compra de participação societária e coloca alguns gatilhos que foram trazidos dos Estados Unidos. São 2 gatilhos: Cliff e Meta. E aí eu vou explicar esses 2 para vocês, para terminar o contrato de vesting, e vou dar uma finalizada aqui. Ele regula basicamente a seguinte situação. Cara, eu de jurídico para advogar para aquela startup, tem a pessoa do TI, tem a pessoa do não sei o quê, mas eu preciso de uma administradora aqui, porque senão o negócio não vai andar. Só que eu não tenho dinheiro para pagar um administrador. O que eu vou fazer? Eu posso pegar uma pessoa foda do mercado, que eu quero trazer comigo, que eu não tenho dinheiro para pagar ela, mostrar a minha ideia e falar: fulano, vamos fazer o seguinte, e aí, nesse momento de negociação, pode ser ou não com prolabore mensal, tá? Não precisa ser só na troca. Você pode sim fazer um contrato de vesting com prolabore. O que vai acontecer? Você vai fazer um contrato com ele, que ele vai ter a opção de, caso cumpridos as metas ou o cliff, que eu já vou explicar o que é, ele ter a opção de compra de participação societária naquela sociedade. Como que a gente faz esse contrato? Primeira coisa que a gente tem que analisar: essa relação que o seu cliente, que é o empreendedor, e essa pessoa que vai entrar na empresa, é uma relação que vale a pena uma troca por cota social? Porque se não for, se for uma relação de um empregado que vai trabalhar para essa empresa ou alguém que vai entrar nessa empresa que não tenha um valor muito alto, ou que não vá agregar um valor muito grande, talvez o mais ideal para o seu cliente não seja você indicar o contrato de vesting, seja você indicar que ele pegue dinheiro no banco. Por quê? Porque ou mesmo contrato de mútuo. Porque o que você quer mesmo é aquela pessoa na sua empresa. Você só está oferecendo essa troca de participação do equity porque você não tem como pagar ela. Mas se ela acredita no seu negócio, ela pode entrar. Então, você faz um contrato de vesting com ela e estabelece algumas coisas.
O cliff que eu falei, que é um dos gatilhos para o contrato poder acontecer, é um tempo. Então, vamos supor que eu combine aqui com o Cazu, fale, Cazu, a gente vai entrar na mesma sociedade, mas você vai entrar com cliff. Quer ser meu sócio? Beleza, vamos ser sócios, vamos tocar esse negócio para frente, mas você vai entrar com cliff de 4 anos. O que é isso? Cliff de 4 anos significa o seguinte, ó, eu tô te dando aqui 10% de participação. A cada ano, você adquire 2,5%, não é isso? 2,5%, 5%, é isso. Então, a cada ano, você adquire 2,5%. Se você sai da sociedade, se você está aqui comigo e deu 11 meses e 29 dias, e a gente não está satisfeito, você vai ser clifado. Ou seja, você vai sair da sociedade sem direito a receber as cotas. É claro, gente, que isso, você advogado, tem que estabelecer algumas margens e métricas no contrato de cliff. Mas não tendo, por exemplo, nenhuma justificativa, não pode ser porque você quer, tem que existir alguma das justificativas que na verdade, façam com que isso seja possível de acontecer. Então, se ele fez alguma coisa prevista no contrato de, por exemplo, contar algum segredo do negócio, ou contatar um concorrente, explicar alguma questão que não poderia, ou enfim, ou ter cometido uma falta grave, ou ter cometido alguma coisa, você pode clifar ele. E aí, quando você clifa ele, significa que você está retirando ele sem nenhum direito. E, Fernanda, se já tiver dado 1 ano e meio, se for nessa condição, e eu clifar ele com 1 ano e meio, ele vai sair com 2,5% da sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que dá o primeiro gatilho do cliff, ele tem direito àquele percentual. Não interessa o que acontecer depois. Então, se passar os 4 anos e ele continuar na empresa, depois dos 4 anos ele vai ter direito aos 10%, e aí já vai, enfim, estar com os 10% e pode ou não estar recebendo durante esse tempo. A realidade é que esse contrato ele era utilizado para executivos do alto escalão. Nos Estados Unidos, as pessoas usavam esse vesting para poder manter motivados as pessoas que eles não tinham como pagar, mas que eram muito altos, eram cargos muito altos para a empresa. Então, eles mantinham um salário muito alto também com a participação na empresa. Quando veio para o Brasil, a gente viu que isso podia ser utilizado, por exemplo, para motivar alguém a até entrar na empresa. Então, quando você está montando o time, lá naquela fase da ideia, para começar a validação, muitas empresas precisam de contratar alguém e não tem o valor suficiente para contratar, ou é um empresário realmente, ou um empresário, um profissional realmente, que tenha um valor maior de mercado e você consiga pagar R$1.000, sei lá, 500, R$2.000, e você sabe que ele não vale isso. Então, se ele acredita na sua ideia, você pode fazer cliffs para ele adquirir o percentual total. Isso é bom porque se a pessoa não está engajada com o negócio, se o seu cliente tem um sócio que não está funcionando, você como advogado consegue ir lá e falar, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos clifar ele enquanto a gente ainda tem tempo, enquanto ele não está entregando resultado. A outra maneira de estabelecer gatilhos é através de metas. Então, são 2 tipos de gatilhos no contrato de vesting. Cliff, que é por tempo, e metas. Metas já é o que fala mesmo, você estabelece metas, batendo aquelas metas, ele tem direito à compra de participação societária. É interessante que você vincule uma entrada ao contrato social em qualquer uma das situações somente após bater todas. Ou então, se for com mais de 1 ano a diferença, por ano você faça a alteração no contrato social. Isso porque, se você for ficar fazendo alteração e colocar cliffs ou metas muito próximas uma da outra, você vai onerar o seu cliente. Porque todas as alterações são pagas. Tem taxas na junta comercial, tem taxas na Receita, tem taxas na Prefeitura, tem um monte de taxa, porque a gente paga taxa pra caramba, e aí você como advogado, vai estar dando uma conta que não precisaria para o seu cliente. Então, entenda, toda a atuação que eu falei para vocês, ela funciona em parceria. Um primeiro ponto, se você quer advogar para startup, é você entender muito mais do que só o direito. Primeiro que você tem que escolher uma área, porque startup, como eu falei, ela existe em várias áreas. O que eu estou falando para vocês, por exemplo, Fernanda, eu gostei disso, beleza, isso aqui é contratos de societário. A gente não passou muito disso. Mas eu posso falar com vocês também, mais tempo ainda do que isso, quer dizer, eu não, gente, porque eu não entendo nada, mas a gente pode chamar o doutor Ricardo, por exemplo, e vai poder falar
com vocês sobre os crimes que podem ser cometidos numa empresa, ou a gente pode chamar vários outros profissionais e falar sobre áreas ali do consumidor, enfim. O importante que você saiba quer trabalhar com startup? Cara, direito empresarial, foco em direito empresarial, porque startup, querendo ou não é um tipo empresarial, mas ela vai virar uma empresa, alguma das empresas existentes no nosso regime empresarial. Então, você tem que entender isso. É interessante que você entenda, além de societário dentro do direito empresarial, sobre tributário. E, gente, tributário não é tão difícil assim quanto a gente pensa. Quando você começa a realmente entender ali do negócio, dá até gosto de ver, porque você consegue diminuir tantos valores que você nem imaginava que você conseguiria. Ou então, traçar um plano tributário para uma empresa que é tão lindo que você fica com orgulho. Então, assim, é chatinho no começo, eu assumo, mas tributário é legal, é lindo, pelo menos nessa parte aí de empresa, para você ter uma noção do caminho que seguir. Porque você, contadoria, cliente, todo mundo vai trabalhar muito próximo no começo de uma startup. É todo mundo basicamente uma família ali, você com seu cliente, ele te ligando desesperado às vezes. E aí, quais diferenciais que você pode ter para atuar com isso? Pensar em todo o processo de atuação numa startup, pensar em tudo que você tem que fazer lá dentro e tentar fazer com que você consiga entregar um valor mais rápido, porque a agilidade é um ponto muito importante. Se você é advogado de startup, se você quer trabalhar com startup e você não é ágil, esquece, meu amigo, não vai conseguir, porque startup é rápida. Se você tem que esperar um mês para entregar um contrato para o seu cliente, tchau, ele não vai ficar com você, entendeu? É simples assim. Ninguém fica, startups não ficam com advogados lentos. Então, não é que é lento. Às vezes a gente demora mais tempo para poder realmente fazer um contrato. E um contrato pode precisar de muito mais tempo do que um mês, gente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa, quando você vai trabalhar com startups, você precisa entender e fazer com que a sua rotina seja um pouco mais adequada e mais adaptável, ou mesmo o seu modelo de negócio, a sua estruturação dentro de uma sociedade de advocacia seja realmente estruturada para conseguir atender eles. Então, horários diferentes, de repente, funciona. Porque, querendo ou não, a gente está falando de um negócio que pode receber uma ligação, dependendo de onde ele esteja, receber uma ligação e mudar toda a estrutura de negócios dele. A gente já recebeu uma ligação, um investidor quer falar com um cliente não sei aonde, ele tem que ter um visto, sei lá, das quantas. Quando caiu na minha mão, por exemplo, era um visto da Estônia, eu precisava tirar um e-resident da Estônia, que é tipo um CPF para a pessoa da Estônia, senão ele não tinha reunião. E aí, graças a Deus, é um processo simples e a gente conseguiu fazer em uma noite. Se eu não tivesse conseguido fazer naquela noite, eu tinha perdido o cliente. Na verdade, eu não tinha perdido o cliente, mas ele tinha perdido a reunião e provavelmente ele tinha me demitido. Então, o que eu queria falar para vocês era exatamente assim, o que é esse universo? Quais são os modelos que a gente mais usa? O que vai ser muito comum vocês verem, porque vocês viram que tem muitos terminhos, mas esses termos eles já se encaixam em todos os outros direitos que a gente já tem regulamentado. Tudo já existe, tudo está no nosso código. E aí algumas coisas estão mudando, a gente está vendo algumas questões de do Inova Simples, algumas questões benéficas para modelos que envolvem tecnologia. Agora a gente, inclusive, tem como cadastrar, quer dizer, tem ainda não, porque não está funcionando, tá? Eles falam que tem, mas não tem. Mas a gente vai ter como cadastrar uma empresa também como limitada ainda mais no modelo startup. Então, a gente vai ter como colocar que ela é uma startup e vai ter benefícios tributários. Existem mais 1 milhão de coisas para falar sobre startup e que eu acho maravilhoso, então eu recomendo. E vou deixar aqui para vocês a recomendação para terminar de 2 outros livros. O primeiro que eu falei foi do Lean Startup, do Eric Rice. Ele é um livro, como eu disse, não é jurídico. E agora eu vou dar a indicação de 2 livros jurídicos. Os 2 são do Tarcísio Teixeira. Um é Inovação. Eu tenho ali, eu posso pegar para vocês daqui a pouco. Mas um é Inovação, Direito e Startups. Ele é um azulzinho, meio verde, meio azul, fininho, super rápido de ler. Ele é de direito para startups, mas ele é um livro básico. Você vai ver todos os pontos que eu falei aqui, mais alguns pontos lá. Vai ver um pouco outros tipos de cláusula super importantes, drag along, tag along, cláusula de lockup, bad liver, good liver. Tem muita coisa para estudar.
E tudo isso são cláusulas, por exemplo, todas essas agora que eu falei, acho que 5 ou 6 cláusulas rapidinha, são cláusulas que impactam diretamente no seu cliente, na saída da sociedade, na entrada da sociedade, enquanto ele vai conseguir vender a participação dele e até mesmo se ele pode sair da sociedade sem nada, sem conseguir vender nenhuma parte da sociedade dele, nenhuma cota, como se aquela cota não fosse valer nada. Então, leiam sobre isso se vocês quiserem. É um mercado muito grande, não é um mercado só aqui no Brasil. Então, isso é uma das coisas que me fez ficar mais apaixonada ainda por startups. Eu não comecei a mexer com startups, a trabalhar com startups aqui. Eu comecei a trabalhar com startups no Vale do Silício, no berço das startups. Então, por isso eu falo tanto da importância de você entender o ambiente e o ecossistema. E o outro livro é um livro do Eric Nibo, acho que o coautor dele é o Felipe Veiga, e é o Direito para Startups. Ele tem Direito para Startups 1 e Direito para Startups 2. É um livro maior, é um livro grande. Ele entra em outras questões, inclusive entra um pouco ali no M&A, em questões de fusão e aquisição de startups, ali, então, quando elas resolvem, né, uma comprar a outra, enfim, aí outros 500, mas ele já entra ali realmente para você entender. Mas querem advogar para startups, gente, é muito bacana. É um ambiente que você não tem uma rotina muito, muito clara. É um ambiente super despojado, então eu só uso terno quando eu vou encontrar o casulo, o terninho mesmo. E com os clientes é um dia a dia super tranquilo. Se você gosta de empreendedorismo, é uma área que você vai gostar, porque cada dia surgem inovações e você escutar as ideias e ver as ideias dando certo, se você tem essa veia empreendedora, é muito legal, mas é um pouco, foge de todo o tradicionalismo. E aí, assim, para mim, funcionou super bem. Eu já tinha feito pós-graduação em outras áreas também, antes de fazer direito empresarial, já fiz de trabalhista, já advoguei para grandes empresas trabalhistas, em advocacia trabalhista, mas não me encontrava. E aí, quando eu saí já da faculdade, já tinha minha OAB, já estava advogando, que eu fui para os Estados Unidos morar lá pela segunda vez, que eu vi esse ambiente, eu falei, gente, era tudo que eu queria mesmo, um ambiente mais descontraído. Eu realmente amo essa área, é uma área que me dá prazer e que eu encontrei o prazer na advocacia. Eu posso falar que eu tentei gostar de muitas áreas antes, inclusive de direito empresarial, mas eu não conseguia me identificar. Eu achava tudo muito rígido, tudo muito burocrático, tudo muito cheio de regras regras não jurídicas, mas regras sociais que eu defendo, inclusive não acho necessário. Mas isso foi assim o que me fez me apaixonar mesmo por essa área. Eu espero que vocês se apaixonem estudando startups. Sou super aberta para conversar, então falem comigo, mandem mensagem no Instagram, eu converso, eu indico livros, eu sempre coloco conteúdo de startups por lá. E vou ter o maior prazer em tirar dúvidas. Se alguém tiver agora, se alguém tiver depois também, não tiver conseguindo falar agora, pode mandar. No meu Instagram. Meu Instagram é @femachadom2. E foi muito bom falar aqui rapidão, 1h30, mas falei pra caramba. Espero que vocês tenham conseguido adquirir bastante conteúdo. Dei um geral aqui de uma constituição de uma ideia até o investimento. Claro que a gente não consegue falar de todos os passos, mas tentei trazer aqui os mais importantes e os que você, como advogado, tem que realmente estar bem ligado para conseguir ter e oferecer um bom trabalho para os clientes. Obrigada, gente. Bom, Fê, primeiro eu queria te agradecer aqui. E antes de passar para a Tairine e para o Caio, eu quero fazer só 3 comentários. Primeiro, eu queria destacar a presença da doutora Camila Giger, que está ali no videozinho aberto também. Ela que é advogada aqui na nossa subseção e especialista, depois eu vou querer que fale também, na Lei Geral de Proteção de Dados. Até por isso que convidei ela para estar aqui conosco. E apenas destacar, Fê, me corrige, essas questões de startups muitas vezes surgem por momentos que a gente vivenciou. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu estive recentemente numa reunião em Paris e eu conheci o André Penha, que é um dos fundadores do Quinto Andar,
Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, chama Quinto Andar. Talvez hoje se torne, ou seja, o maior aplicativo de locação e venda de imóveis na capital. E aí tive a oportunidade de conhecê-lo e ele contou como surgiu. Foi porque ele falou, não dá para sair visitando em São Paulo todos os apartamentos que você quer. E também, numa reunião aqui na capital, eu tive a oportunidade de conhecer o Max Oliveira, que é vou dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, fundador da Max Milhas. E ele me contou, na verdade, para o grupo de pessoas, que fundou a Max Milha porque ele é de BH, e aí ele estava indo visitar a namorada, estava realizando a compra da passagem e a conexão caiu. Era R$100, quando voltou estava a 500. Aí ele não conseguiu comprar, a namorada ficou uma arara com ele, e aí ele ficou furioso da vida e desenvolveu aí esse site que hoje é nacionalmente conhecido. E salvo dados aí, acho que já movimentou mais de 4 bilhões de reais em milhas aéreas. Né? Então, assim, eu acho que surge muito disso. Por que eu falei tudo isso? Eu quis que você também viesse falar, porque eu não entendi, não tenho como advogar nessa área hoje, começar do zero, porque a gente precisa se especializar nas nossas áreas, mas os alunos que estão aí começando os estudos, na metade da caminhada, talvez ouvindo essa palestra, comecem a direcionar seus estudos. Eu vou fazer aqui a minha parte. Eu detesto de coração direito empresarial. Do fundo do meu coração, eu detesto direito empresarial. Não tanto quanto o direito do trabalho, que os alunos já sabem o ranço que eu tenho com o direito do trabalho. Mas empresarial está ali lado a lado. Tá? Vou passar a palavra para a Tairine e para o Caio e depois para a doutora Camila. Primeiro, eu queria parabenizar a doutora Fernanda, foi sensacional. Realmente, termos que eu nunca tinha ouvido, eu aprendi demais essa noite aqui, eu fiquei bem feliz, com certeza os alunos também. O que eu queria saber da doutora é com relação realmente à prática da advocacia. Aí em São Paulo, né, que a gente uma maior incidência do que aqui em Pirassununga com relação a surgimento de startups, né, e até a fixação delas no mercado. Os advogados, eles têm se dividido em áreas de atuação das startups. É startup de transporte, é startup de comida. Então, assim, eles têm se dividido nessas áreas? É mais fácil atuar dessa forma? Ou ele pega qualquer tipo de negócio? Tá, ótima pergunta, ótima. Na verdade, depende muito do seu modelo de atuação. Essa diferença a gente vê muito mais em investidores, quando eles investem em um tipo ou ramos de startups específicos, do que na atuação do advogado. A atuação do advogado, a gente vê as áreas sendo divididas em áreas do direito mesmo. Então, quando a gente está falando de direito do consumidor para casos de startup, ou direito penal, ou direito empresarial, ou enfim, qualquer tipo de direito que possa incidir nessa área. Mas eles não se limitam a uma, porque, por exemplo, o trabalho e o entendimento que você tem que ter para o crescimento de uma startup, ele não vai variar muito de acordo com o setor. É claro que se você já trabalhou com startup em crescimento na área de automação, por exemplo, residencial, ou se você já trabalhou em outra área, você já vai ter alguns conhecimentos de novas leis que surgiram. Isso é super importante, porque tem novas leis surgindo, regulamentando essas inovações o tempo todo. Mas isso, na verdade, está muito mais com... na minha opinião, né, eu ligo muito mais para uma constância de atualizações e de estudos sobre a área que você resolveu. Então, se você está fazendo sobre societário, fique em constante entendimento sobre o que está mudando na lei, na Constituição das Sociedades, ou se você quer ir para alguma outra área, esteja sempre acompanhando. Mas o que eu vejo aqui é muito mais uma seleção por investidores de área do que por advogados. Eu nunca vi, na verdade, um advogado que em startup estivesse atuando por área da startup e não por área jurídica. Mas pode acontecer, eu realmente não conheço. Mas acho que com certeza deve existir. Perfeito, obrigada. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Caio se ele tem alguma consideração ou comentários a acrescentar. Oi, Tairine.
Eu queria fazer umas perguntas para ela também, mas só a fim de informar. Ela passou bem os dados, assim, as informações, advogando pelo lado da startup. Mas eu vi que durante a explicação dela, o investidor também tem os seus advogados que devem estar atentos aí. Queria se ela podia falar um pouco sobre. Opa, oi. A pergunta cortou bem no comecinho, mas eu acho que você estava falando do lado de advogar para os investidores, não é isso? Isso. Tá. É uma coisa bem comum a gente encontrar advogados que estão mais ligados a investidores, aceleradoras, incubadoras. Para quem não sabe, aceleradoras e incubadoras são basicamente hubs que auxiliam as startups ou com dinheiro ou com espaço físico, por exemplo. Tem um seriado que tem para quem tiver Prime do Amazon, eu não sei se tem no Netflix, acho que não, mas chama Silicon Valley. E lá vocês conseguem ver bastante essa interação entre empreendedor e investidor, e sempre vão existir os advogados do lado do investidor e do lado de qualquer outra parte. Então, é uma via de mão dupla. Quando você está negociando com startups, para a sua startup, na verdade, para o seu cliente, você pode estar o seu cliente pode ser uma aceleradora naquele momento, pode ser uma incubadora, pode ser um investimento anjo, e o conhecimento que você tem que ter é realmente um conhecimento contratual e societário nesse caso, né? E eu sempre falo muito mais dessa parte porque é a parte que eu me especializei. Então, existem muitos ramos de atuação quando você vai para a área de startups. Não necessariamente só ficar com o empreendedor ali. Você pode realmente focar a sua estratégia de aquisição de clientes, você pode focar o seu negócio ali inteiro em adquirir empresas de venture capital, que são empresas com muito dinheiro. Então, se você quer ir para o lado financeiro, se você quer ir para essa área, mas preza ainda muito por um lado financeiro, provavelmente você vai conseguir ganhar muito dinheiro trabalhando com venture capitals, enfim. Você pode trabalhar com qualquer pessoa do ecossistema e aí você vai ter que ter o conhecimento necessário tanto do ecossistema, tanto da área específica. No caso de investidores, contratos e societário, sempre. Doutora, acho que um filme que retrata bem o filme do Facebook, aquele Redes Sociais, eu acho que ele traz ao longo do filme a parte de contratual, dessas partes, uma coisa que você indicou o livro, já li a Startup Chuta, show de bola. Legal. E só uma passagem, logo que saiu a lei da Uber, aqui no interior, quando chegou a Uber no interior, a gente tinha alguns decretos municipais que proibiam lá, enfim, né? E aí acabei, na época, entrando com mandado de segurança na cidade para conseguir fazer, né, os motoristas do aplicativo estarem trabalhando na cidade. E como a lei tinha acabado de surgir, causou uma série de dificuldades, né? E então acho que conforme vai mudando aí a sociedade, acho que as leis também vão mudando e praticamente isso. Um comentário, Caio, a isso. Depois deem uma olhadinha, anotem aí, deem uma olhadinha no Google Duplex. Foi uma apresentação no evento da Google, chamado Google I.O., esse evento. Acho que foi em 2018 que eles lançaram isso, ou foi no ano passado, em 2019, mas se eu não me engano foi em 2018. E é uma inteligência artificial que, por exemplo, você fala com ou seu Google Home, ou celular, enfim, você fala tipo, Hey Google, marque para mim um salão no salão tal, um corte de cabelo no salão tal às 13 horas. E aí passa como funciona, né? E aí vocês vão conseguir ver procurando no YouTube mesmo, Google Duplex, DOOPLEX. Vocês vão ver que a inteligência artificial, ela conversa e a gente não consegue identificar que é uma inteligência artificial. Porque até jeitos, até tipo, a pessoa fala assim, ela fala, olá, tudo bem, quero marcar um corte de cabelo pra mim, não, pra minha amiga, sei lá, pra minha chefe, sei lá, whatever. E aí a pessoa fala, só um momento. E até a inteligência faz, sabe? Até tipo, como se fosse assim, uma pessoa falando, tá bom, vou esperar. E isso gerou um bafafá. Como você falou,
tudo que é novo e todas essas inovações, elas vão gerando bafafá e depois a gente vai correndo atrás para tentar regulamentar aí, usando a analogia enquanto a gente não pode. Mas disso, por exemplo, a Uber foi obrigada, assim, rapidinho deram um jeito, ou a Uber não, desculpa, a Google foi obrigada a comunicar que se tratava de uma inteligência artificial. E isso já funciona lá e vai chegar aqui. Então, as pessoas acham que é uma realidade muito distante, mas às vezes você está conversando com uma inteligência artificial e nem sabe. Só isso mesmo. Obrigado, doutora. Imagina, obrigada a você. Algum aluno teria alguma pergunta? Eu gostaria também de passar a palavra agora para a doutora Camila, se ela tem algo a acrescentar, considerações a fazer em relação à palestra. Oi, boa noite. Boa noite, meus prezados colegas. Boa noite, doutora Fernanda. Eu achei fantástica a sua explanação e eu, como sou atuante na Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso também entender de startups, tenho tentado, é um assunto difícil, não é fácil, mas assim, eu tenho buscado estudar mais sobre esse tema. E eu queria saber, assim, na sua opinião, para a questão de quem atua na área, de quem é advogado de implementação de programa de privacidade e proteção de dados. Qual que é a sua opinião em relação a esse campo para startups? Se os advogados das startups, eles próprios, eles já têm esse entendimento de implementação, eles já fazem, ou se é necessário que seja contratado um outro profissional para fazer essa implementação? Camila, obrigada. É uma ótima pergunta também. Olha, não, eles não estão aptos, tá? Os advogados que trabalham com a startup não estão aptos a fazer uma adequação. Eu também acabei me relacionando muito com dados, mas não porque eu atuava com startups. Foi uma coisa assim, foi muito mais pelo lado digital e porque eu sentia a necessidade de dar esse suporte para os meus clientes. Então, eu comecei a estudar a lei de proteção de dados, assim, há algum tempo, muito antes da vigência, para poder realmente entender o caminho. E eu gosto de falar isso porque, apesar dos advogados que trabalham com startup precisarem de um profissional, sim, de proteção de dados, então, não é porque eu advogo com startups que necessariamente eu não precisaria de você, por exemplo, para ir na empresa do meu cliente e fazer uma adequação de dados. Mas o que eu enxergo no mercado hoje é que muitas pessoas, muitos advogados que já conheciam e que já estavam atuando como startups, eles acabaram também estudando a questão dos dados e muitos, eu percebi que até migraram para a área só de proteção de dados. Não sei se porque eles encontraram o mercado, realmente é um mercado que ele se encaixa muito bem, porque a gente fala de muita tecnologia quando a gente fala de startups. Então, quando a gente fala de tecnologia e validações, a gente colhe muitos dados, a gente colhe muitos feedbacks e geralmente as empresas, as startups, elas não têm uma segurança jurídica muito boa e assim, bem estruturada para conseguir fazer todo o mapeamento de dados e conseguir colocar numa regulamentação. Então, alguns profissionais, eles buscaram esse conhecimento extra, mas realmente é super importante que se um advogado para startups esteja focado só em uma coisa e não tenha estudado e se aprofundado mesmo, não só lido a lei, mas se aprofundado, entender, ter chegado no conhecimento necessário para fazer uma adequação, que ele tenha um profissional de adequação junto com ele para conseguir realizar esse processo e manter segura a startup, porque a gente sabe também que um processo né, a gente não tem a NPD aí, né, aquela coisa toda, mas quando funcionar, e um dia, se Deus quiser, vai funcionar, nosso cliente pode sofrer multa de até 50 milhões, né, então é bem interessante que a gente trabalhe, se não tiver o conhecimento, se não tiver ninguém na equipe que tenha já se especializado nisso, que contrate alguém, ou que fale para o seu cliente contratar alguém para regulamentar essa situação. Mas eu acho bem interessante que advogados que mexam já com e trabalhem, atuem com startups,
se possível, que eles entendam um pouco mais a Lei de Proteção de Dados, porque eu acho que caminha muito junto, sabe? Ele precisa ter esse conhecimento, não adianta ele fazer um contrato perfeito com o usuário. Hoje em dia, por exemplo, eu não acho que um advogado que não entende de dados está apto a fazer uma política de privacidade bem feita. Então, se ele não estuda dados, ele realmente contrate alguém ou repasse o serviço para algum colega que consiga fazer, porque não adianta a gente fazer um copia e cola, né? Copia e cola a gente sabe que não resolve muitas vezes a situação do nosso cliente. Então, sim, eu recomendo que eles estudem, mas exige uma preparação para isso, e se a gente não souber, que contrate, então, um advogado especialista na lei. Doutora, muito obrigada pela sua resposta, pela sua opinião. Porque, assim, eu também vejo que muitas pessoas ainda estão dormindo, vamos dizer assim, em relação à lei geral de proteção de dados. Porque é uma lei que vai mudar bastante coisa. Ela nem entrou em vigor ainda e já está fazendo bastante estardalhaço, né? Já existe muita discussão sobre ela. E eu tinha outra pergunta sobre o contrato de vesting. Porque eu já ouvi uma discussão dizendo que a sociedade limitada, ela não pode aderir, não pode existir esse tipo de contrato por causa da aquisição do capital social, não poder ser em serviços, prestação de serviços. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, na verdade, o que acontece? Quando a gente está regulamentando um vesting, a princípio, eu não poderia falar para uma pessoa, você vai ganhar. O que você falou, basicamente, né? Estou repetindo para as pessoas entenderem. Então, eu não poderia falar, você vai ganhar 5% em X tempo e vai trabalhar para isso. Então, o que a gente regulamenta é uma opção de compra societária que não está vinculada necessariamente a um cumprimento de trabalho. A gente liga aos gatilhos que podem ou não serem atrelados a um cumprimento de trabalho, mas nunca um cumprimento de trabalhos com subordinação, com horário definido, porque senão a gente entra nos problemas trabalhistas. E aí eu também não sou a melhor pessoa para falar de trabalhista. Quando eu fiz a minha pós em trabalho, nem tinha tido essa reforma aí, então, assim, esquece. Mas o que a gente vê hoje é que a gente não está tendo problemas quando fazemos com um valor atrelado. Então, se a pessoa não está só prestando serviço, se você está pagando ali que seja R$200, a gente não está tendo muito problema. Claro que, se você está falando de um gatilho, uma meta que tem que ser atingida, uma meta de R$50 mil, e você coloca um salário ali só para justificar de R$200, isso é ridículo. A pessoa vai ver que você está pegando basicamente um trabalho ali escravo e dando uma participação para justificar esse trabalho escravo, e aí a gente pode ter até problemas trabalhistas. Mas, na prática, a gente não tem visto problemas quando a gente dá uma remuneração aceitável pelo mercado. E quando eu digo aceitável pelo mercado, infelizmente, eu estou falando de valores baixos, porque, tipo, salário mínimo, assim, já é aceitável, porque, infelizmente, é a nossa realidade, né? Eles não conseguem pagar muito mais do que isso. Então, geralmente, no começo, tá, gente? A gente tem startups que começam aí com valores milionários para aportes, mas não é nem de longe a realidade. Então, esse contrato, existe essa briga jurídica aí, existe essa discussão, assim como quem tiver interessado em trabalhar com isso, tem que estar pronto para outras brigas jurídicas, tem que estar pronto para o seu cliente aparecer com uma ideia que você nunca ouviu falar, numa coisa mais louca da vida e que você acha que, por lei, não vai permitir de jeito nenhum, e que você vai tentar dar um jeito de fazer o negócio funcionar dentro da lei. Você não vai burlar, você não vai fazer nada, mas você vai tentar realmente ver jurisprudências, porque o que a gente tem que entender é que a tecnologia continua avançando, essas coisas vão surgir sempre. Se eles ficarem barrando, se eles ficarem encrencando muito com contratos, as coisas vão acontecer na ilegalidade como aconteciam antes. Então, eu estou achando, pelas experiências que eu tenho aqui na M2, que o judiciário está mais aberto a entender tipos e modalidades de contratos diferentes, desde que a outra parte não esteja sendo prejudicada e que ela não esteja realmente demonstrando
uma não colaboração e uma não aceitação nesses termos. E aí a gente fica atrelado de novo à boa fé da pessoa, né? Porque se ela ficar com raiva da empresa e entrar e falar que todo o tempo que ela trabalhou não era desse jeito, que ela não tinha acordado, que ela tinha combinado outra coisa, que você ia assinar a carteira dela, etc., a gente ainda está bem vulnerável. Mas a gente tenta buscar isso em outros julgados, como sempre, e tentar preservar o direito aí das pessoas que entraram com vesting. Mas acontece sim, com pequenas e grandes empresas, da justiça não entender que foi um contrato de vesting, colocar como um contrato inválido, colocar uma relação trabalhista aí, assim como a gente viu que na Uber também a gente já teve casos aqui que eles estavam indicando o motorista como empregado da Uber e que iria inviabilizar totalmente o processo, o modelo de negócios dele, e a Uber teria que fechar. E aí os empreendedores e toda a comunidade bate bem firme aí, inclusive agora na Câmara Municipal eu procuro bater e seguir uma linha bem firme para a gente não se confundir aí entre a linha tênue que existe inovação e você conseguir ajudar a inovação e barrar uma inovação por questões jurídicas, que eu acho que não é o caminho que está sendo seguido no resto do mundo, e eu acho que se a gente olhar para a história, não é o caminho que a gente vai seguir aqui, a gente só está atrasando um pouco mais a nossa evolução. Então, são riscos que a gente corre não só nessa parte do contrato de vesting, mas em vários outros contratos, e que a gente vai correr até a gente não conseguir regulamentar especificamente os direitos que essas startups, esses empreendimentos, que são empreendimentos diferentes, com um tempo diferente, com relações diferentes, existem. É um risco que a gente vai correr até lá, infelizmente. Tá certo, doutora. Muito obrigada, tá bom? Imagina. Mais algum aluno tem uma pergunta para fazer? Aristeu, fica à vontade. Bom, doutora Fernanda, obrigado pela palestra aí. A minha pergunta é relativamente simples. A gente que está começando, né, somos alunos, a gente começando, não sei se a minha dúvida ou a minha curiosidade é a dos demais, mas enfim. A senhora falou de toda uma trajetória de prestação de serviço de uma startup, do início ao fim e tal. E diante disso, que é uma coisa totalmente inovadora, como que o advogado na prestação de serviço ele estima o valor que ele vai ganhar? Você sabe que é uma coisa, que é uma ideia, e você vai trabalhar tudo isso e fala, pô, vou cobrar quanto desse cara? Falando de uma forma bem popular, assim. A gente está trabalhando, a gente está acostumado com o tradicional, mas como que eu vou estimar isso? Sabe, pô, esse cara vai conseguir me pagar bem, não vai? Não sei, assim, de modo geral, por favor. Tá. Como modelo, você também tem que conseguir inovar um pouco na sua cobrança de honorários. É claro que a gente se baseia o mínimo sempre pela tabela da ordem, a gente nunca faz trabalho abaixo da tabela da ordem, mesmo que seja uma startup de começo, é importante você valorizar o seu trabalho, valorizar a sua classe de advocacia. A gente sabe que já existem muitas outras pessoas fazendo isso, assim, isso tem vários contras, que apesar de você ir contra as regras da Ordem dos Advogados, além disso, você também cria uma dificuldade de criar autoridade muito grande quando você cobra muito barato. Então, você tem que escolher, primeira coisa, você tem que escolher se você quer ser o advogado barato ou se você quer ser o advogado reconhecido. Eu escolhi ser advogado da autoridade no que eu falo, então, por mais que eu tente colocar os meus valores no menor valor que eu posso, de acordo com a tabela, porque eu tento usar processos internos que agilizem isso, ainda assim eu tenho uma tabela e eu tenho um piso, né, mínimo para poder cumprir. Então, o que eu faço? O que eu vejo que outras advocacias têm feito e que comigo, vou dar a minha experiência, funcionou. Eu criei um plano de créditos para os meus clientes. Então, basicamente, quando eu vou vender para os meus clientes, quando eu vou apresentar os serviços jurídicos, eu criei como se fosse, se ele está comprando, se ele precisa de, sei lá, 10 contratos, eu sei que ele não teria o valor para me pagar ali o valor mínimo de um contrato
de uma vez, ele está começando. Então, o que eu faço? Eu transformo o valor dos contratos em crédito e aí eu vendo o pacote de créditos para ele. E aí, o que ele pode fazer? Eu dou um tempo para ele utilizar esses créditos. Eu falo, olha, você pode utilizar em 12 meses esses valores, e ele consegue dividir esses valores e ir utilizando os créditos, que são os mesmos valores dos serviços. Então, eu consigo dar um tempo parcelado para ele poder me pagar, cobrando o mínimo legal, ou pelo menos o mínimo legal. Na verdade, eu não cobro o mínimo legal, mas eu tento, na verdade, o meu modelo de advocacia é tentar realmente reduzir os valores para colocar, deixar uma assessoria uma acessibilidade jurídica existir. Mas você tem que ser criativo dentro da legalidade, sem fazer uma concorrência desleal, dentro de todo o código de ética. Você realmente consegue maneiras de monetizar o seu serviço com o mínimo, de uma maneira criativa, que o cliente consiga pagar. Então, por exemplo, às vezes você vende um serviço de 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais que seja, e o cliente está pagando aí, sei lá, 997 por mês para você, sabe? E aí ele vai gastando os créditos que ele comprou, que equivalem ao serviço, mas ele consegue gastar nesse período de 12 meses, que é o valor parcelado, por exemplo, dele. Então, trabalhar com a criatividade, sempre mantendo a legalidade, claro, e principalmente entender que aquele modelo tradicional de FIIs mensais, com uso ou não, eles não têm funcionado muito bem com startups. Funciona, algumas contratam, sim, mas elas acabam migrando para outros serviços avulsos, ou até para serviços que contemplem só o que elas utilizam, porque a gente está falando de modelos que eles não têm dinheiro para pagar para uma assessoria jurídica, eles têm dinheiro para pagar para aqueles documentos. Na verdade, ele tem uma assessoria jurídica ali porque é muito necessário, porque o foco dele, no momento inicial, é validar o negócio e escalar o negócio para poder conseguir investimento. Se ele não consegue comprovar uma escala, ele não consegue comprovar um investimento, ele não tem investimento, ele vai acabar morrendo na praia. Então, o seu papel de advogado ali é fazer com que ele consiga manter essa segurança jurídica nesse momento inicial, dando opções de pagamento para ele. Nunca aceitando, assim, realmente... Olha, no começo de advogar para startup, você vai receber muitas propostas, como eu falei, de entrar no negócio, de várias coisas, sabe? Eles tentam realmente te seduzir através de várias maneiras pela falta do dinheiro. Mas um tempo depois de startups também, você acaba acostumando e vendo que não são só essas startups pequenas que existem. Por exemplo, hoje no Startup Base são cadastradas 12 mil startups no Brasil. 2.000 delas estão em fase de crescimento com valuation acima de 5 milhões. Então, elas têm valor para pagar jurídico, entende? E se a gente pegar 1% desse mercado, você já está faturando anualmente, pelo menos, se você pegar, sei lá, vender por ano um pacote de 15 mil reais, sei lá, por ano, gente. Estou falando aqui ainda que ele pague aí dividido por 12 meses. Ele vai estar pagando um valor por mês que ele consiga arcar, vai ter a segurança jurídica, não vai ficar sem os contratos que ele precisa, tem uma chance de crescer maior e você conseguiu vender o seu serviço ali. Então, se você consegue escalar o seu serviço também para mais startups e mais empreendedores que consigam seguir esse modelo de negócios, você consegue um faturamento muito bom, até trabalhando com pequenas empresas, porque você facilita a maneira de pagamento. Fê, se você me permite, até para completar do Aristeu, esse sistema que a Fernanda usa, se me permite falar assim, Fernanda, seriam pacotes pré-pagos, se a gente pode dizer assim, que dá esse crédito. Quando você me mandou a sua tabela de um cliente que eu indiquei, não sei se eu achei muito interessante esse sistema que você utiliza. Achei assim bastante bacana e eu venho estudando ele para uma adaptação, porque no interior, e aqui eu vou falar nossa realidade, fazer aquele pacote mensal para a empresa. Porque o pacote mensal para a empresa cai no mesmo problema, Aristeu. Eu vou falar um número absoluto aqui, tá? Vou cobrar 2 mil reais por mês dessa empresa. Se ela passar pagando 2 mil reais por mês e não utilizar o seu trabalho, ela vai falar que isso é muito caro. Se ela ficar te esgotando com parecer jurídico, ação trabalhista, ação indenizatória, esses 2 mil reais por mês, vai ficar muito pouco. E aí, quando a Fernanda me mandou esse sistema
que ela adotou, eu falei, poxa, isso pode vir a resolver um dos meus problemas, que é quando você oferece à pessoa jurídica esses trabalhos mensais. Eu ainda não o fiz, mas fiquei matutando isso na minha cabeça, que você pode estabelecer um valor anual para usar esse crédito nos 12 meses. De novo, vou jogar um número X, tá? De R$5.000 por ano, adequando aos valores do interior, tá, Fernanda? Esses R$5.000 vão dar direito à empresa, num período de 12 meses, a 2 defesas em ações indenizatórias, uma ação indenizatória e 2 defesas em áreas trabalhistas, e 2 pareceres técnicos. Se ela esgotou, ela esgotou e ela teria que evoluir para um próximo crédito ou renovar esse crédito. Então, eu vi isso como uma possível solução para o interior. Não sei se me fiz claro nesse sentido. Isso é bacana. Não, eu achei que você explicou o sistema aqui perfeitamente. É exatamente isso. O cliente, ele nunca fica com uma situação, com uma sensação de que ele está pagando menos ou mais, ele paga exatamente pelo serviço que ele utilizou. Ele comprou aqueles créditos e quando ele precisar, ele vai pagar por aqueles créditos. Então, quer dizer, ele vai pagar por aqueles créditos, não. Ele vai utilizar e vai ser descontado dos créditos que ele já pagou e que ele está pagando mensalmente. Então, se deu os 12 meses e ele não usou, tudo bem, venceu. Ele tinha 12 meses para usar. Mas o que acontece geralmente é que ele vai pagando, não vê um rombo ali, né, para o jurídico da empresa dele. E toda vez que ele precisar, basicamente, ele vai conseguir, porque eu tenho um créditozinho lá e ele vai sentir que ele está pagando só pelo que de fato ele utiliza. E isso pode ser, inclusive, uma apresentação muito boa e uma frase muito boa para usar, porque é a realidade. Ele só paga pelo que ele utiliza. E a grande maioria não é assim. Então, é um grande diferencial que você consegue levar um valor para o cliente e também fazer com que você consiga adquirir aquele cliente que não teria condições de te pagar ali todos esses serviços de uma vez. E faculta ele também se adaptar num ciclo de 12 meses. Pode ser que no 13º mês ele fale, olha, esse pacote de créditos me foi pouco ou me foi muito. Então, eu vou adaptar à realidade da minha empresa. Às vezes, como a gente fala por empresa, Aristeu, ela é volátil ao mercado. Às vezes o mercado vai bem para ela, às vezes o mercado pode ir no próximo ano péssimo para ela e ela tem que se readequar aos seus créditos, ao seu passivo, né? O quanto ela gasta. E isso vai entrar os serviços jurídicos também. Serviços de publicidade, serviços jurídicos, todos isso. Exatamente. Eu tenho um questionamento pro Dr. Caio, se puder responder. Nós temos aqui em Pirassununga, né, na região aqui em Pirassununga, o Dr. Celso Carrer, ele é um especialista, né, nessa área de startups, ele é professor da USP aqui, inclusive dá um curso, especialista no agronegócio, né, startups pro agronegócio, que é mais aqui da região mesmo a necessidade, né, que nós temos aqui. Eu queria saber do Dr. Caio como é advogar para startups aqui em Pirassununga e região. Né? A doutora Fernanda falou de como ela na capital, a grande demanda que tem, a variedade de startups que surgem. E eu gostaria de saber aqui, né, até para os alunos saberem que tipo de empresas, de que tipo de startups, o ramo que elas vão surgir quando eles forem advogar. Se o Dr. Caio puder compartilhar isso com a gente, então nesse sentido, né, que ramo de startups mais crescem aqui, aonde elas estão mais concentradas aqui na grande região de Pirassununga? Oi, Tailine. Então, para eu não errar, igual a doutora falou no começo, para não ser um advogado iniciante na área de startup, mas vamos partir no princípio que aqui no interior as startups estão mais localizadas na região de São Carlos, tá? Então, é uma questão mais lógica. Em Pirassununga, algum tempo atrás, começou a aparecer algumas, tá? Até tem uma para ser lançada agora para os próximos tempos, que é a parte de entrega de alimentos, né? E eu cheguei até a auxiliar no começo, mas, como a doutora falou, às vezes
as pessoas não querem montar uma startup, mas não tem tanto assim conhecimento e acabam por demorar muito ou acabar pivotando, como a doutora disse, entendeu? Mas aqui na nossa região hoje é mais forte em São Carlos, tá? E eu tenho algumas startups que ia haver os lançamentos dela, mas com a pandemia acabou parando. E eu agora, durante a pandemia, comecei a desenvolver uma no sentido, vamos dizer, rural do negócio. Mas em Pirassununga hoje é muito fraco e mais na região mesmo de São Carlos. Tá certo. Obrigada, então, doutor Caio. Algum aluno tem mais alguma pergunta? Vou passar a palavra para o Cazu para ele poder, então, encerrar. Fer, você está por aí? Caiu? Só aguardar a palestrante voltar. Voltou, Fer? Voltou? Vou para fazer os agradecimentos aqui. Eu caí, gente. Desculpa. Acontece. Bom, não havendo mais perguntas, eu quero encerrar esse último dia de palestra. E, como os alunos me conhecem, eu sempre gosto de contar coisas engraçadas para encerrar. Então, eu vou contar 2 casos, um envolvendo o Caio, rapidinho, e um envolvendo a doutora Fernanda, para vocês verem o que advogar também é um pouco engraçado. O doutor Caio, eu tomava cerveja com ele um dia à noite, e falando de diversas coisas aqui em Pirassununga, e ele me disse o seguinte: vou para casa porque preciso terminar o mandado de segurança. E eu falei, beleza, vai embora. E aí ele entra nesse mandado de segurança para Uber. E aí, como alguns de vocês sabem, eu advogo para a concessionária de transporte público aqui. E no dia seguinte, o dono da empresa me liga, quase caindo da cadeira, que um advogado tinha entrado com mandado de segurança. Soubesse eu, tinha quebrado a garrafa na cabeça dele. Mas brincadeira à parte, isso acontece no interior. E da Fernanda, essa mulher tecnológica que veio criada no Vale do Silício, no dia da apresentação dela na seccional, ela vai me com o celular sem bateria, e aí eu falei, não, Fer, é só carregar. Ela não trouxe o carregador. Aí fala, aí você me deixa de calça curta, Fernando? Vai nomear você sem celular, aí o presidente vai deixar isso complicado. Mas feito essas brincadeiras, isso me marcou aquele dia, Fer, Caio. Eu quero agradecer em nome de toda a advocacia Curimatá, aqui de Pirassununga, em nome da Anhanguera, de todos os alunos, a sua disponibilidade de estar aqui. Agradecer pela minha última vez a Tairine, que me ajudou nessa palestra, nessa semana jurídica, ao doutor Caio, que esteve aqui hoje com a gente, a doutora Camila, que também veio para contribuir um pouco aí. E vocês, alunos, que pretendem crescer nessa área, sempre digo, um dos caminhos para o sucesso é você fazer estágio. Então, se preparem e busquem estágios, perguntem para a doutora Fernanda, para a doutora Camila, que esse é um caminho sempre muito certo. Fer, receba então meu muito obrigado, um beijo no coração de estar aqui com a gente. Sabe que é sempre muito bem-vindo em Pirassununga. E acabando essa pandemia, nos vemos nas nossas reuniões aí em São Paulo. Sim, obrigada a vocês. Adorei participar, adorei todas as perguntas, os envolvimentos que a gente teve aqui. Contem comigo, se tiverem dúvidas, se quiserem entender mais sobre startups, eu estou sempre colocando conteúdo, eu estou sempre falando sobre, e estou à disposição aqui sempre que precisarem. Adorei participar. Muito obrigada, um beijo para todos. É isso.